Alô, alô, estamos ao vivo? Se você estiver ouvindo a gente, manda um alô aí no chat. Olha só, Ó, parece que tá já funcionando. vejo nossos rostinhos aqui no YouTube. Áudio está tudo certo. Galera que está aí assistindo, manda um ok aqui pra gente. Ó, se você está ouvindo a gente, manda um ok aqui no chat. Ok. Beleza, então estamos ao vivo. Olá a todos, muito prazer, eu sou o Belu. Eu sou coordenador do time do Sparkle, do aplicativo Hotmart Sparkle. Sejam bem-vindos à primeira live desde a fundação da comunidade Diafragma. Muito bem-vindos a todo mundo que está assistindo e muito bem-vindos a vocês da R2 Produções, da Escola Caixa. Muito obrigado pelo convite para apresentar junto com vocês essa live de revisão do Inspiração. Bem-vindos também ao Sparkle. Para quem ainda não conhece, para quem está descobrindo agora, o Sparkle é uma plataforma de comunidade desenvolvida pela Hotmart. O objetivo é que a gente ofereça para criadores de conteúdo, como é o projeto Inspira. O Inspira é um grande produtor de conteúdo, uma plataforma na qual eles consigam conversar diretamente com vocês que estão assistindo, né, com as audiências e com as pessoas que estão interessadas a aprender e compartilhar juntos. Então, todo mundo muito bem-vindo. Eu espero que vocês se divirtam muito, que vocês extraiam o máximo da plataforma para que a gente consiga construir aí uns canais de diálogo bacanas, para que a gente consiga compartilhar muito. Sempre, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, deixa lá nos comentários da comunidade, o pessoal passa para a gente. E eu gostaria de agradecer ao Will, e a R2, e a Caixa, e ao Inspira pelo convite para participar dessa live com vocês. Eu não estive ao longo dessa jornada, mas muito provavelmente acompanharei a partir de agora. Na live de hoje, a gente vai passar por alguns tópicos que foram muito significativos nas lives anteriores, né, nas aulas anteriores. Cada um aqui da equipe escolheu um trechinho para conversar sobre, e eu acho que a gente vai ter assunto para entrar na noite aí. Will, manda ver. E aí, galera, beleza? Que maravilha ter vocês aqui, via Sparkle. Obrigado, Belu, pela saudosa ancoragem que você fez pra gente. Para quem não conhece o projeto, para quem está chegando agora, o Inspira é um fórum que a gente debate uma série de questões, sempre tentando deixar um brilho no olho de quem assiste, sempre tentando fazer com que as pessoas fiquem inspiradas e irem buscar mais conhecimento. E esse era um grande problema do Inspira até no live. Por quê, galera? O Inspira é uma partezinha para você pegar aquele fio da meada, aquele estalo. E hoje a nossa ideia é pegar esses 10 programas que a gente passou, dar uma olhada em alguns pontos que cada um de nós aqui escolhemos, eu, Thay, Fula e o Rafa, e dar uma aprofundada em alguns temas que a gente gostaria de ter aprofundado, porque de alguma forma aqueles temas inspiraram a gente. A gente, depois daqueles programas, depois de ter ancorado ou assistido em casa, a gente saiu dali com um pensamento diferente, algum jeito de pensar que a gente não tinha antes. Então, quando esse momento acontece com você, pode ter certeza que a Inspiração cumpriu o papel dele. E eu vou passar com muito carinho essa bola, vou rolar de lado, porque tá chegando o camisa 10, vai bater de fora da área com aquela elegância, aquele tapa com nojo que só ele consegue fazer. Seu Fulana, pelo amor de Deus, já comece a preparar os vídeos aí, porque eu vou passar para o meu mestre, o Chico Buarque Possível. Fulinha, já começa aí falando pra gente qual é o seu primeiro destaque, o que só você viu com esses seus olhos lindos. Salve, 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 Will, boa noite, galera. Belu, muitíssimo obrigado por essas boas-vindas aqui no Sparkle, todo mundo que está aqui live com a gente, assistindo e veio fazer essa revisão junto com a gente, depois de 10 inspirações virtuais. A gente teve aí um mega desafio de roteiro que foi selecionar só 2 insights para 10 encontros que somados aí deram quase 20 horas de conteúdo. E o primeiro deles, eu queria chamar aí o nosso produção fulano para passar o vídeo, mas vem lá de abril, logo o episódio de abertura dessa série, que a gente ouvia aí o Renan, lá do Rio de Janeiro, da fábrica, falando, pode soltar o vídeo, fulana, e aí depois eu chego. Cara, como vai voltar, o caralho, eu venho
defendendo um pouco isso, né? Na minha visão, é uma porrada de cagação de regra que está sendo dita. Não tem uma verdade absoluta, não tem como vai voltar, não tem quando vai voltar. Óbvio que existem órgãos e entidades e pessoas que fazem o movimento para que se defina como vai ser essa volta, mas como ela vai ser de forma precisa, exata, caralho, é impossível dizer. O que a gente tem feito muito aqui é planejar 4 ou 5 cenários. Então, se voltar em setembro, se voltar em novembro, tem o cenário que a gente fez aqui, por exemplo, que é se não tiver evento em 2021, no formato que a gente estava trabalhando no passado, porque vai mudar. Então, assim, o momento, na minha visão, é de planejar cenários e estar muito confortável para que, quando volte, você automaticamente volte. E não, quando volte, você tem que convocar uma reunião para falar, e aí, o que a gente faz agora? Eu acho que isso é muito importante. Aí você fica trabalhando com uma porrada de cenário e possibilidade, e faz projeto que não vai para frente, Paraná, e faz parte do jogo. Bom, galera, eu trouxe esse primeiro videozinho aí, porque isso para mim trouxe um insight muito importante, que está todo mundo falando do novo normal, falar do novo provisório, do novo transitório. O novo normal não existe, né? Quem é que imaginava que em junho o varejo ia saltar perante maio quase 10%? É um dado que saiu ontem. Quem é que iria imaginar que hoje, dia 9 de julho, a Bolsa ia beijar os 100 mil pontos? Né? A gente chegou a baixar 60 mil lá em março. Então, assim, quem não está acostumado a trabalhar sob uma lógica de vários cenários, ainda não entendeu que o novo normal, na verdade, não é o novo normal, é o novo provisório. E aí eu queria ouvir o que os meus colegas acham, porque isso para mim é muito claro, e dentro da caixa a gente já está... Fula? Ou ele finge muito bem ou a câmera dele travou. Fula, a gente está vendo que a câmera não travou, Fula. Ué? Cara, A gente que falou. Eu travei, não entendi. Eu queria escutar vocês. Então, eu vou falar aqui de mim um pouquinho, depois eu passo para a Thay e para o Rafa. Esse dia desse episódio foi um dia muito louco, assim, porque é o Alto de Abril ali, como o Fula falou, seria mais ou menos a região onde a gente estaria fazendo a Surreal, né, Thay? A gente estaria começando os nossos esforços de Surreal, e a gente está vindo de março, onde dentro da R2, galera, para a gente, tudo começou com o South by Southwest, né? Até eu falo disso nesse programa, quando a gente descobriu que o South by Southwest seria cancelado. O South by Southwest, para quem não sabe, é um dos maiores eventos de contracultura, inovação, ele acontece no Texas. E ele foi cancelado um pouco antes do Carnaval no Parque. E no Carnaval no Parque, a gente lembra de ver gente fantasiada de Covid, né? A galera vinha com um arquinho e tal, e era meio que uma zoação, era uma parada na China que não quer chegar. E em março, em 11 de março, o governador de Brasília, ele anuncia o fechamento de escola, o fechamento de academia, e a gente, no dia 14, começa o movimento de home office. E aí, cara, esse movimento é de um pavor pra gente louco, porque quem conhece R2 sabe que aqui a gente é a galera do abraço quentinho, é a galera pelo branco. Mas a gente trabalha com festa, né? Total, a gente o tempo inteiro tá junto, é sempre resenha, o trampo termina, a gente fica aqui por conta. Então, trabalhar de longe era complicado, e a gente, na gestão, não sabia o que estava acontecendo. Tanto que a gente houve o tempo em que a gente pensou o seguinte: isso vai durar um mês. Por 2 motivos. A gente não via um quadro de cenário tão complicado como ele se desenrolou depois. E o segundo, a gente acreditava que o brasileiro não conseguiria ficar em quarentena o tempo que a gente está. E nesse dia da estreia do Inspira online, aconteceu um negócio muito louco, porque foi a virada do mês, foi ali no finalzinho de abril, e foi um dia que a gente passou um rodo aqui dentro da empresa. Cara, foi o primeiro grande movimento que bateu na gente, que a gente demitiu muita parte do time, e na época a gente ficou muito ressabiado de falar, porque, né, a gente começou um movimento querendo manter as pessoas, só que era um movimento muito lúcido, porque o assunto que a gente ouvia naquela época é que podia voltar evento daqui a 2 semanas, como podia voltar evento daqui a 2 anos.
Então, como a gente depende de uma entrega de produto, a gente virou uma padaria que não entrega pão, que não pode fazer pão. E, cara, era mais responsável naquele momento fazer uma redução de time, conseguir diminuir o time para a gente ficar com o CNPJ vivo e conseguir honrar todos os compromissos trabalhistas que a gente tinha. Então, esse foi um dia muito especial, porque a gente estava vindo de uma reunião com essa galera também, esse pessoal que você viu na tela aí, cara, tem o Vitinho da Carvalheira, tem o Fred do Na Sala, tem o Renan da fábrica, o Rick, que é nosso sócio aqui, além da ancoragem elegantérrima, como sempre, daquele que só faz isso de fraque, que é o Fula. E, cara, a gente estava vindo numa reunião onde todo mundo estava meio perdido, em todas as praças, né? Tanto BH, quanto Recife, quanto Rio, era muito desencontrado, e ali eu entendi que existia uma dieta de informação. Não era só a fake news que você precisava combater. Eu tinha que desviar da fake news e achar dentro da boa notícia, da notícia verdadeira, o que fazia sentido dentro da ótica de estratégia que você estava adotando. Vou dar um exemplo. Você lia naquela época, Instituto Sério diz que pandemia acaba daqui a um mês. Um dia depois você lia, Instituto Sério diz que pandemia acaba daqui a um ano. E, cara, os dois institutos são sérios, linhas de pesquisa forte. Em quem que você vai botar suas fichas? Em quem que você está acreditando? Qual é o discurso que melhor atende a sua visão de estratégia? Qual que você mais acredita? Porque realmente naquele período era um exercício quase de fé. Então, assim, o grande insight que eu acho que o Renan deixa é que o tempo que você vai ficar parado na pandemia não é para você ficar pensando na pandemia, é para ficar pensando o que o seu negócio vai fazer após a pandemia. Ou se esse tempo de pandemia se alastrar, como que você vai se organizar para conseguir garantir governança para o seu negócio, para conseguir fazer com que o seu negócio sobreviva a isso. Entenda que o seu negócio, assim como todos os outros, está sofrendo disso. Mas isso também é uma banheira cheia de patinho de borracha. Quando você joga a pedra, um patinho vai lá em cima, outro patinho vai lá embaixo. O Belu acabou de dizer muito, muito claramente para a gente. Para a Hotmart foi uma maravilha. Evidentemente que não pelo sentido sanitário da coisa, sejamos bem claros, né? Que isso convalesceu a todos, mas veja, quanto mais tempo você fica em casa, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer uma opção de AD. E ali, uma plataforma de AD, que evidentemente aí ia ter todo o crescimento dela ao longo do tempo, sofre um boom. Ao passo que eu, que dependo de encontro de pessoas, sofro um boom também, só que é verticalmente oposto, né? É vetorialmente oposto. Então, esse insight do Renan é muito bom, porque ele diz o seguinte: trabalhe mesmo tanto que você trabalhe para fora, para dentro. Porque enquanto mais incerteza você tem no cenário lá fora, mais certeza você tem que ter no cenário interno da sua empresa. E aí que veio o novo provisório para a gente também, né, Will? Eu lembrei muito que nesse primeiro episódio a gente comentou muito de coisas que a gente fez, como Fome de Música, por exemplo, que era um evento, uma ideia que estava dentro de uma gaveta desde 2017, já pessoas trabalhando, diretores da empresa, desenvolvendo, ideando todo esse projeto, e ele calhou de sair agora. Por quê? Porque a gente tinha uma oportunidade, a gente tinha essa união do mercado, a gente tinha um envolvimento, um engajamento de artistas, de outras produtoras, de toda a praça. Então, acho que foi exatamente o que ele falou, que o Fula ressaltou, que foi um insight muito massa. É muito legal ver o vídeo agora, depois de tanto tempo, porque realmente não é um novo normal, é um novo provisório, que a gente vai se adequando, a gente ainda está se adequando. Inspiração, quando a gente foi criar ele lá no início, também era uma ideia de se adequar. A gente tinha planos de fazer uma inspiração, na mesma forma que ele era, com inovações, claro, mas presencial a gente tinha planos de transformar no online, mas sempre híbrido, de uma forma diferente, e a gente adaptou para a nossa realidade de agora, e a gente continua se adaptando. A gente até vai vendo todos os episódios, do primeiro até o último da semana passada, a gente consegue ver a evolução que a gente teve, e foi uma coisa muito orgânica, né, esse novo provisório, porque a gente não tinha como prever o que acontecia. A gente não sabia como que a gente ia estar, e realmente foi o que o Will falou. Quando a gente começou todo esse fluxo, essa jornada, esse caminho, a gente estava passando por um momento que a gente não sabia realmente. A gente teve um desligamento enorme na empresa nesse dia e não sabia como é que ia ser. Mas a gente foi levando esse provisório até chegar agora e continuou. A gente está sempre na versão beta forever, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu acho que tem, do nosso lado aqui da Caixa, tem uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo. Eu tinha conversado com o nosso outro sócio, o Mike, né, que toca a empresa também,
e sobre a velocidade das mudanças, né? Assim, o normal, ele não é normal, assim. A verdade é que em vários setores ele é totalmente mutável, né? A galera fala muito de mundo VUCA, né? E a gente já tinha percebido essa necessidade de movimentar muito rápido. E parece que a pandemia, o que aconteceu foi que isso multiplicou por 1000, né? E aí a gente vinha era uma semana atrás da outra sem saber o que ia acontecer mesmo, e isso foi potencializado de um jeito absurdo. Lá na Caixa, a gente perdeu a sala de aula, né? Então, a gente começou o ano, calendário bonitinho, um monte de aula, um monte de curso, um monte de abraço quentinho, que a gente sabia que a gente ia poder dar, e enquanto a gente planejou a entrada no EAD, no mundo do ensino à distância, bem passo a passo, para entender mesmo, né? E sentir-se a temperatura da água. E, de repente, foi um estalo e acabou a sala de aula, só existe EAD, aprende a produzir, muda a metodologia, muda tudo isso. E aí a gente entendeu que, cara, o normal é estranho, é mutável, e agora ficou ainda mais, né? E quando voltar, se a gente já está numa situação em que a gente não sabe direito o que vai acontecer, vai abrir, não vai abrir, pode fazer, não pode fazer, a gente está nessa dança já tem algumas semanas, e eu imagino que isso ainda vai durar um bom tempo, né? Então, o insight que nos deu muito, muito forte foi de que o que é normal, né? Assim, e o quanto você tem que estar olhando para o normal, porque isso acaba te acomodando, te deixando um pouco acomodado. Então, acho que veio com um sofrimento, mas foi um abrir de olhos importante para a gente, assim. Total. Eu acho que o principal takeover, a principal lição, além da inspiração desse momento que o Renan falou, é o seguinte: você tem que trabalhar para dentro da sua empresa também. É muito fácil você pensar na entrega. A exemplo, por exemplo, é louco como a Thay coloca, né? Isso foi há muito tempo atrás. Galera, isso tem 3 meses. Parece que a pandemia coloca pra gente... Outro dia, né? Temporal fica diferente mesmo. Total, é tempo em vida de cachorro, né? Tipo assim, um ano vale 7 anos. O negócio tá muito rápido e, assim, não quer dizer que essa alteração de tempo é a culpada por você estar tomando as decisões que você tomou previamente. Se você já tinha planos, por exemplo, o Belu abriu falando um negócio muito bacana. O crescimento da Hotmart foi muito maior do que a gente planejou. Cara, eles planejaram, o que foi um negócio excelente. Então, a partir do momento que você consegue fortalecer os sistemas internos da sua empresa, sua governança, seus KPIs, a forma como você encara a sua gestão, ela precisa ter um equilíbrio com a forma como você trata a sua entrega. Uma empresa hoje que só dependesse de entrega para sobreviver, porque tem muitas empresas que assim o são. Vou dar um exemplo do Fome de Música, que é um exemplo muito caseiro. Até a gente dentro da R2, a gente tem a gente dá um prime muito grande no que a gente entrega e às vezes a gente deixa isso em detrimento a uma gestão um pouco mais eficiente. Mas a nossa gestão tem sido tão bem cuidada que conseguiu segurar a gente. Quando a gente leva o Fome de Música para os produtores, isso dá um boom neles de produção. Por quê? Porque eles começam a fazer o que eles sabem fazer: entrega e não gestão. Ou seja, o Fula tem um destaque que ele vai fazer mais ali para o fim do nosso encontro, onde ele vai falar a questão do empresário e do empreendedor. Às vezes, o produtor ele tem muito mais o foco em fazer a parte do empreendedor, de ter a ideia, de ter a sacada, e pouco a parte do empresário, que é dar rotação para isso. Então, eu acho que o fechamento disso, o aterrissamento cara, prepara a sua empresa, porque tudo que você pode controlar está da porta para dentro. Tudo que você pode melhorar e fazer com que a sua empresa cresça está da porta para dentro. Eu acho que a aula que fica de tudo é a seguinte... Calma aí. Desculpa, Fula. Só já te falo. De novo a palavra do Renan, né? Cenários. Você falou lá que em abril tinha Instituto Sério, fala que acaba em 1 mês, Instituto Sério acusa que acaba em 2 anos. E essa semana tem Instituto Sério, fala que vai ter vacina em setembro, Instituto Sério fala que talvez tenha vacina. Então, assim, o que a gente tem que fazer realmente dentro do que você falou, né? Trabalhar muito dentro e não perder o tempo da pandemia, mas ganhar tempo na pandemia
porque se eventualmente a gente é positivamente surpreendido e foi descoberta a vacina para o Covid, meu amigo, todo mundo volta e você perdeu uma grande oportunidade de se preparar para isso enquanto estava todo mundo em casa. Então, muito, muito legal. E, de novo, cenários, bem mais do que um. Belu, vai lá, eu te cortei, finalize essa para a gente. Eu acho que fica uma aula de como que a gente precisa, ao mesmo tempo, separar e, ao mesmo tempo, aproximar. Vai dar para entender o que eu estou falando. O que significa planejamento e o que significa visão. Porque quando a gente vai fazer um planejamento, o que a gente faz? A gente olha lá para frente, coloca um ponto lá no final da estrada, né? Coloca um ponto lá no futuro, que é o ponto que a gente quer chegar. A gente desenha a linha o mais reto possível para que a gente consiga chegar nesse objetivo com a menor quantidade de percalços. Mas se a gente não tiver, ao longo dessa jornada, a visão, para de vez em quando parar de olhar para a linha e olhar para aquele ponto lá na frente, pode ser que aquele ponto tenha mudado de lugar e a gente está caminhando numa linha que não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, eu falei do nosso crescimento, é um crescimento que a gente não comemora. Eu acho que a gente preferia ter crescido o que estava dentro do nosso plano e nada disso está acontecendo. Mas dentro dessa realidade, isso acabou trazendo tudo que cresce muito rápido. O Jota, nosso CEO, ele fala muito. Tudo que cresce muito rápido acaba quebrando em algum momento. Então, pensa só, a gente não tinha... algumas estruturas técnicas não estavam preparadas para receber o volume de acesso. Então, muitas coisas se quebram e obrigam a gente a repensar as coisas de uma forma muito rápida. E aí é a hora que uma empresa, e aí eu não estou falando especificamente da nossa, mas uma empresa que é muito planejada e stick to the plan, e que segue as regras e que anda em cima da linha, pode acabar chegando, né, em lugar nenhum, porque aquele ponto ele mudou de lugar. Ao mesmo tempo, quando vocês falam de olhar para dentro e fazer tudo que está ao nosso alcance do lado de dentro para acompanhar o que acontece lá fora, isso é muito real, né? Por exemplo, a gente tinha uma série de ações de desenvolvimento voltadas para eventos presenciais. Tudo isso parou, porque a gente precisou fazer uma força-tarefa gigantesca para poder, por exemplo, oferecer uma ferramenta gratuita para que escolas pudessem voltar a dar aula. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer, né? A gente tem a estrutura, a gente tem a tecnologia, a gente tem o pessoal. Cara, o mundo tá louco. O que a gente pode fazer para tornar isso menos desconfortável ou para poder, pelo menos, contribuir para que alguns processos que a gente considera que são muito essenciais, e aí a visão, né, da empresa em relação ao mundo em que ela está inserida, o que a gente pode fazer para tentar mitigar alguma coisa, né? Obviamente, ninguém isoladamente conseguiria resolver o problema global, mas se cada um olhar para dentro, não, beleza, eu preciso primeiro, claro, eu preciso sobreviver, depois que eu sobrevivi, o que eu tenho, o que eu posso ajudar, que diferença que eu posso fazer. Então, por isso que eu falo da separação da visão e do projeto, na medida em que as duas coisas, elas precisam ter cada uma o seu momento, né? Tem um momento de olhar para a linha e seguir a linha, tem um momento de olhar para fora e saber o que está acontecendo em volta de você. E elas precisam se aproximar na medida em que elas são absolutamente complementares. Total. Antes de rolar para a Thay, você que vive falando para a gente sobre ferramenta, que a gente fala muito inspiração, cara, ferramentas para esse momento, galera, rapidamente para falar para você. Cara, visão de cenário com imersão de estratégica, CRP, pesquisa com seu público, clipping de notícias, tem uma série de coisas que você pode usar dentro da sua gestão para otimizá-la e fazer com que ela seja uma melhor desenhista de cenários. Para você que é da comunidade Sparkle exclusiva Diafragma, a gente vai deixar um material amanhã com várias referências de ferramenta para cada um desses nossos insights, para te mostrar o quanto que a gente conseguiu evoluir a partir daquele estalo que a gente teve e aonde que a gente conseguiu chegar. Agora, finalmente, vou passar para a Thay. Vamos, Thay, seu insight daí. Beleza, galera. Antes da gente puxar o vídeo do meu insight, queria falar para todo mundo também que está assistindo, poder perguntar para a gente, abrir esse papo, a gente ter essa conversa mais aberta aqui, porque a ideia hoje é a gente discutir tudo que já passou, né? E aí o meu insight, ele veio do segundo episódio, logo em seguida desse do Fula, que foi na primeira semana de maio. Fala sobre inovação consciente. A gente falou, além de inovação consciente, sobre ideias revolucionárias, a gente aprendeu um pouquinho sobre biomimética, e aí o gancho é muito sobre o conceito disso, o que seria uma inovação consciente e como ter ideias revolucionárias nesse momento. A gente consegue ver o vídeo?
Kresedek. Invenção e inovação. Basicamente, a descoberta é um fato do mundo físico ou científico que precisa ser validado socialmente. Por exemplo, descobriram que existe sal no oceano, ou descobriram um novo planeta, e a comunidade científica reconhece que aquele objeto visto no telescópio é de fato um planeta. Já a invenção é um construto físico ou intelectual. Geralmente resulta aí em um desenho ou em um protótipo. Por exemplo, a gente tem a bicicleta, é um tipo de invenção. Ou temos também aí um patrimônio brasileiro, a invenção do avião foi feita por Santos Dumont, mas infelizmente ele não construiu uma indústria aeronáutica, não existe fábrica de aviões Santos Dumont. Existe Boeing, existe Embraer, por isso Santos Dumont ele não foi um inovador, ele foi basicamente um inventor. Pois a inovação é algo que está ligado aí diretamente ao mercado. Então, dito isso, inovação é nada mais do que um conceito econômico e social que está ligado diretamente ao mercado, e o agente de inovação são as empresas, né? Não adianta a gente inventar alguma coisa que eu não consigo produzir e nem vender nas regras do mercado em que a gente vive. Então, existem diversos tipos de inovação, eu não quero... Beleza. Sair de um lugar de menor complexidade, de menor consciência, para um lugar de maior complexidade, de maior consciência. Eu acho que essa responsabilidade é muito importante que a gente tenha como consciência, né? A gente integrar isso como indivíduos para que a gente possa impactar a sociedade de uma maneira positiva também. Porque isso vai ser muito pedido para a gente, para que a gente possa, de fato, fazer parte desse novo cenário, porque são tempos pós-normais. O que é um tempo pós-normal? É um tempo que a gente ainda não viveu, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode ficar super ansiosos, né? Se sentindo presos e limitados, se sentindo perdidos, ou a gente pode começar a entender que tudo na natureza passa por transições. Inclusive, nós já ficamos presos dentro de um útero onde a gente cresceu, se desenvolveu e aí pôde sair desse limite, né? E pôde entrar num estágio de maior complexidade. E eu acho que a gente olhar para isso dá um afago também, né? No sentido da gente entender que vai ficar tudo bem, né? Eu sempre gosto de olhar para as coisas com uma lente muito otimista, com uma lente muito positiva, porque eu acho que só assim a gente consegue, de fato, criar cenários futuros que possam refletir o que a gente quer viver, né? Então, eu gosto bastante dessas lentes de nos reinventarmos dentro de estágios de complexidade. Cara, e aí esses trechos, essas falas deles me trouxeram insights que, na semana passada, quando a gente estava fazendo outra inspiração sobre storytelling, eu consegui relacionar essas duas coisas que para mim fez total sentido, que é como que a gente está transformando os nossos discursos de consciência e responsabilidade social, que também foi uma coisa que a gente falou muito nesse primeiro episódio que o Fula comentou. Então, assim, no começo, é engraçado porque a gente vendo esses primeiros 2 episódios, a gente estava falando muito mais desse momento, dessa mudança, de como que a gente ia se adaptar, que hoje em dia a gente já nem está falando tanto mais, porque a gente já está sentindo uma adaptação no dia a dia. Então, o que me trouxe muito de insight era entender como que a gente estava trazendo essa inovação de aplicar uma responsabilidade social e como que a gente mostra a nossa consciência, os nossos propósitos, os nossos valores como empresa dentro de uma narrativa, dentro de um case. E aí me lembrou muito um vídeo da Nike que ganhou o Cannes do ano passado, que eles transformaram uma igreja em Chicago numa quadra de basquete, porque estava muito perigoso para os jovens jogarem basquete na rua, e aí eles criaram uma quadra de basquete profissional, toda patrocinada pela Nike, dentro de uma igreja, e eles transformaram isso num case, transformaram isso num motivo para explicar quais que eram os reais motivos deles, de como que eles estavam se preocupando com a população dali, enfim, e essa consciência que a gente precisa
ser inovador para passar, vai muito de encontro com as tendências que a gente está vendo das novas gerações, de toda compra, de todo tipo de a aceitação de marca e de fã, de você idolatrar alguém ou alguma marca, tem a ver com um ato político. De agora em diante, cada vez mais, ainda por causa da pandemia, a gente vai ter essa tendência de comportamento e de consumo mais acelerada para todo mundo. Então, acho que é mais ou menos isso. Queria saber de vocês também, o que vocês sentiram aí com esses vídeos, quando vocês lembraram dessa conversa passada. Ô, Thay, nessa tua fala, me remeteu imediatamente para o Fome de Música, porque é uma inovação consciente que nada mais é do que uma história muitíssimo bem contada, né? Doar comida não é novidade, música não é novidade, você pedir ajuda do próximo, ou você incentivar ajuda para o próximo, é talvez uma das tecnologias mais antigas de sobrevivência. E, cara, você amarrou uma coisa na outra tão bem feita, numa história tão rica, que todo mundo, ontem o Edu comentou, já foram mais de 7 milhões doados através dessa plataforma. Olha que poder que tem uma história bem contada e como isso vira uma inovação consciente, né? A gente lá na Vai Bem viveu uma história muito interessante sobre isso também, que é de contação de história, basicamente. A gente tem lá um produto que é o sorvete de frutas vermelhas. E ele está na nossa linha desde o início da Vai Bem, né? Desde que a gente lançou o sorvete. Isso tem uns 3 anos e meio. E tem mais ou menos um ano, a gente colocou na embalagem um tag gigante, produto vegano. E as vendas dele fizeram assim. A única coisa que você mexeu foi na história. O produto é o mesmo, ele sempre foi vegano. Ele sempre foi só fruta e água. Ele nunca teve nada que não fosse, né, vegano. Então, achei genial a tua associação de conceito de inovação consciente com histórias. Achei muito foda. E que isso leva até para o segundo insight que você tem, né, Thay? Que é o do capítulo 9. Sim, tem também. O Rafa também tem o do Rafa, ele também vai falar sobre storytelling, né? Então já emenda para isso. Já emenda aí, Rafa, Pois depois eu puxo também, já vai bater nesse papo. Eu acho que o primeiro insight que eu peguei é sobre storytelling, é um assunto que me apaixona muito. E só um comentário, esse case da Nike é sensacional, porque eu sou mega fã de basquete, joguei basquete a vida inteira, e a galera sempre falou, nos Estados Unidos é uma expressão comum de jogar basquete, ir para um ginásio jogar basquete é ir à igreja, né? Go to church. E aí, por isso que o case também tem isso, né? Então, mas a questão de como contar a história eu acho muito, muito sensacional. E hoje em dia a gente vive um mundo, em um momento onde a gente tem muitos canais para fazer isso, né? Então, o insight que eu peguei é do episódio de storytelling, que é o episódio 9. E eu acho que eu vou deixar o vídeo tocar e depois comentar em cima. Então, fulana, mete bronca. Ação e reação, que é outro termo que eu acho fundamental para isso. Dentro do que você colocou, fulana, que é do improviso, que também é uma parte dentro disso, né? Ação e reação que eu falo que vocês estavam acabando de dizer, você não sabe como a marca vai refletir nas pessoas, já compõe no determinado momento, você vai ter que criar um laço emocional com o público para o comércio dessa sua marca. E por assim vai. Eu posso ter um exemplo da televisão. Na televisão, a novela é uma obra aberta, acho que todo mundo sabe isso, né? Vou usar isso para a gente poder dar novas coisas, assim, para as pessoas que estão aí em casa assistindo, poder ter noção de algo que acontece. Uma obra aberta significa que é um roteiro que ele, se o personagem X não está agradando realmente a grande massa, esse personagem pode chegar a ser até morto. Né? Então, assim, a marca também entrar num padrão de venda de comércio exige da atenção desse público, e hoje, ainda mais com as mídias sociais, as redes sociais, isso é muito mais rápido e mais dinâmico. Né? Vamos voltar a 25 anos atrás, quando isso não era tão latente,
como era isso, né? As coisas até voltarem do mercado, do ponto de partida, lá no início de algo, quando você fazia algo na propaganda, na publicidade, para chegar com retorno para você, era muito mais difícil. Então, hoje a gente tem, ao nosso favor, essa ferramenta que é a internet, que é algo transcendental, né, gente? Há um ano atrás, eu já estou indo para outro lugar, mas há um ano atrás era um saco você estar no celular com a galera, pô, sai do celular, sai do celular. Hoje o celular está fazendo a vida de muita gente. Né? Então, assim, eu quero voltar no TikTok, que o Rick disse, porque o TikTok, para mim, hoje, nada mais é que o exemplo tipificado do que é o storytelling caseiro de si mesmo. Eu tenho amigos que fazem bolo no TikTok e, enfim, contando uma história. O TikTok, você fala, cara, isso dá um comercial incrível, entendeu? Enfim, queria abrir, não sei se foi resposta para você, mas eu queria abrir desse lance chamando um pouco o Pedro para o jogo, e o Rick também, assim, qual é a parte agora é um questionamento do meu próprio, essa parte da mídia social, que vocês se trabalham mais do que eu nesse sentido, do comércio disso, de propaganda e marketing e tal, como os aplicativos funcionam nesse métier do storytelling, ou se eu não consigo ver isso, estou falando de storytelling, mas seja no marketing geral da coisa, né? De fazer criatividade, a palavra, de trazer criatividade através desses aplicativos. Foi claro, não, né? Eu entendi. Eu entendi também. Eu queria rolar a bola para o Pedro e para o Henrique responderem, mas adicionando aqui uma pergunta que chegou do público. Né? A gente tem esses aplicativos que o Farjala trouxe como ferramentas muito relevantes para ajudar a gente a contar a história, mas hoje a gente conta histórias 360, em vários pontos de contato ao mesmo tempo. Como a gente se planeja para estar em mais de um ponto de contato, contando a mesma história, sem parecer esquizofrênico, sem parecer que a gente está saindo da própria narrativa? Boa! Caraca, quem fez essa pergunta? Mike. Boa. Eu acho que quando a gente fala, o Pedro vai até poder falar muito bem, porque o Magazine Luiza faz isso muito bem, até porque eu acho que é sempre pegando a natureza de cada mídia. Então, assim, o Magazine Luiza é varejista. Então, tem hora que vai ser um tabloide de preço. Mas não vai ser um tabloide de preço no Instagram ou no TikTok, porque não faz sentido nenhum ser um tabloide de preço lá, entendeu? Tipo assim, ali é outra coisa. O que não impede do assim, a gente tem muita coisa do querer matar as coisas, né? A gente tem o fim do jornal, é a morte da TV aberta, é o falecimento da TV a cabo. A gente sempre quer matar tudo, né? E a verdade é que a gente vê que tem um pouquinho de espaço para tudo e que quando você tem empresas grandes, como é o caso do Magazine Luiza, Magalu, você consegue usar bem cada plataforma. Então, assim, nas redes sociais é Magalu como a Lu personagem, né? Ela até traz oferta, mas outra narrativa. Então, assim, o que não impede de ir no jornal ter uma TV gigante em promoção. Tá tudo bem. Eu acho que o grande ponto é falar de formas diferentes, respeitando o que aquele espaço tem. Hoje a gente está falando muito de TikTok aqui. Que marcas sabem fazer TikTok? Cara, ninguém sabe fazer ainda. Essa parada é muito nova. As pessoas estão aprendendo. Eu falar aqui para vocês, não, a Pepe tem um baita expertise em TikTok. Mentira, ninguém tem. Tá todo mundo descobrindo como é que faz esse negócio. E aí eu acho que o que o meio digital tem que é melhor, e aí, nesse caso do melhor, que eu digo assim, que dá para a gente metrificar melhor, é dado. Então, você tem o demográfico. Se eu sei que lá tem gente mais nova, o Facebook e o Instagram não são a mesma coisa. O YouTube não é a mesma coisa do Twitch, que é uma galera mais nova que vê YouTube. Então, assim, a gente tem que entender o valor de cada plataforma. E aí eu acho que fica mais tranquilo você colocar tudo numa régua, né? Acho que o Pedro pode falar muito melhor isso, que ele cuida de uma marca gigante, mas assim, as pessoas enxergam como se a gente tivesse uma mensagem só para tudo. A gente tem realmente um posicionamento de marca, mas como a gente fala, é totalmente diferente. E o áudio estava meio ruim no começo, mas o que me chamou muita atenção foi que o pessoal estava conversando sobre a evolução
a evolução da velocidade das relações entre marcas e consumidores. E que antigamente isso era muito mais cadenciado, né? Levava tempo até chegar a impressão e a reação dos consumidores à marca. E hoje em dia, no mundo onde a gente tem a cada 6 meses uma rede social nova, né? Então, até outro dia o Instagram era o líder do mercado, e agora a gente tem o TikTok, já foi o Facebook, já foi o Orkut, e se a gente for indo lá para trás, isso vai aumentando. A gente vive um mundo de muita velocidade. As marcas, elas precisam entender que essa complexidade por conta dessa velocidade é cada vez maior. E tem que saber jogar isso também. Teve um pedacinho ali no meio que eu achei muito interessante, que é, cara, ninguém sabe como é isso. E se conecta com a primeira coisa que a gente falou, assim, né, o que é o normal. Ninguém sabe o que é o TikTok. Ninguém sabe usar o TikTok. Tá todo mundo aprendendo enquanto tá usando, sabe? E a gente tem uma ideia de quem é o nosso público, e a gente tem muita ferramenta, muito dado, muita informação. Então vamos aprender, vamos fazer, vamos experimentar e contar história, porque é isso que conecta também. Até os erros e as cagadas de vez em quando são o que vão te conectar com o seu público, né? E isso foi um negócio que me chamou muita atenção, você falar sobre essa volatilidade em contar histórias, né? O ser humano é desse jeito. E aí a gente tem um aplicativo, uma empresa, uma inteligência artificial que está se relacionando com os seres humanos como se fosse um ser humano, sabe? Então, eu achei isso muito, muito interessante, assim, muito sinal dos mundos, né? Dessa complexidade que a gente vive. Até um pouco Black Mirror, né, Rafa? Então, recebendo pedradas, eu confesso que eu não assisti tudo do Black Mirror, assim, mas isso é tão Black Mirror, né? Pra manter um meme, isso é tão Black Mirror, né? Mas Black Mirror você pode assistir um episódio só, que ele é a série inteira. Não tem muito... Cara, eu assisti uns 2 só. Ele se encerra... É sensacional. Cara, eu acho que tem... A Paula Freitas falou aqui no chat que a gente está vivendo isso aí, né? O Sparkle, nesse momento, estamos aprendendo. E tá todo mundo aprendendo. E eu acho que tem tudo a ver, assim. Eu acho que a gente traz um ensinamento McLuhaniano, que é a gente sentir na pele que o meio é a mensagem, né? Se em algum momento a gente ficou saturado por mensagens muito longas ou histórias muito prolixas, às vezes, ou pelo menos eu acho que a gente partiu do pressuposto de que as histórias estavam prolixas demais quando a gente resolveu criar a tríade Snapchat, que hoje está encarnado ali no TikTok, mas a tríade Snapchat, Twitter e Instagram, né? O Twitter com a clara proposta de dizer para você que conta histórias o seguinte: eu não quero ouvir a sua história inteira, eu quero ouvir um fragmento da sua história. Então eu posso contar a história da minha vida inteira. Se antes, lá na época do blog, eu contava a minha vida inteira, desde quando eu era criança e tropecei na escada e isso me trouxe um trauma, lá no Twitter eu tinha que contar assim: tenho medo de sair de casa e tropeçar e cair no chão, né? O Snapchat é a mesma coisa, mas no formato vídeo, e o Instagram é a mesma coisa no formato imagem. E hoje, eu acho que assim, a gente pode até questionar por que a inspiração está vindo para o Sparkle, então. O Sparkle ele não tem essa pegada de fragmento. O Sparkle, muito pelo contrário, ele é uma plataforma de comunidade. O que é comunidade? É você ter a oportunidade de sentar do lado de alguém e contar a sua história, né? A gente sabe hoje que os maiores cases de sucesso dentro do app não são as pessoas que têm um comportamento muito parecido com o comportamento que elas têm no Instagram. Um não é melhor do que o outro, os dois são absolutamente complementares. Então, se eu quero ver o tropeço do Will, eu vou seguir ele no TikTok. Se eu quero ouvir o que o Will tem para me contar, eu vou acompanhar a jornada dele dentro do Sparkle. Então, é uma segmentação por conteúdo, né? Segmentação da audiência por conteúdo. Eu posso contar a minha jornada de vida de várias maneiras possíveis. E em cada canal eu vou contar da forma que aquela audiência ali está a fim de me ouvir, né? Você quer só me dar um alô? Cara, me segue no Instagram. Você quer me fazer uma pergunta e ouvir minha resposta? Você está interessado pelo que eu tenho para te contar? Você tem tempo para me ouvir? Você quer dedicar seu tempo ao conteúdo que eu produzo para você? Entra na minha comunidade no Sparkle, né? Cara,
esse episódio tem um negócio muito doido que é primeiro que o Rochas é brabo num nível absurdo e em cima dele tá o Pedro Alvim do Magazine Luiza, que também é de uma ferocidade absurda. E ele falou um negócio muito legal sobre o Magazine Luiza, porque o Rochas começa falando que ele posiciona muito bem. Ele fala, cara, eu preciso conhecer que público usa que ferramenta. Eu preciso saber quem está no Instagram, eu preciso saber quem está no LinkedIn, e linka muito com isso que o Belu falou agora. Porque você vai buscar verificar, por exemplo, o meu currículo vitae no meu Facebook, velho. Existe o LinkedIn para isso, ou seja, a partir do momento que você vem cada vez mais especializando a sua rede social, você também especializa a sua audiência. Ao mesmo tempo que você vai sofisticando, por exemplo, pegando o exemplo da Sparkle, né? A galera da comunidade toda ainda estava meio, a gente está conhecendo a ferramenta, e nós muito abertamente jogamos e falamos, a gente também. Por exemplo, a gente descobriu que foto em pé lá, Instagram, não rola na Sparkle ainda, que ela precisa de uma renderização diferente, mas é evidente que isso é um detalhe. Agora, veja, a forma como você está premiando uma outra coisa dentro desse canal, você tem que saber qual é a audiência que vai vir a esteio disso. Quem que você está atraindo para dentro desse conteúdo. E muita marca não pensa assim. Faz o varejão em todas ou faz o sofisticadão em todas, né? Ô, Will, eu acho que só interromper uma coisinha, que eu acho que tem uma coisa aí que é fundamental, assim, que é saber contar histórias e saber contar uma boa história de várias maneiras diferentes. E isso, para mim, é a chave, assim. Quando a galera fala que conteúdo é rei, né? É porque o formato também mas... Cara, saiba contar aquele conteúdo foda no formato certo, sabe? Conte boas histórias e entenda o seu formato. Isso, para mim, é fantástico. Tem que ser um casamento, né? Cara, tem tudo a ver com o que o Agmar Ferreira acabou de colocar aqui nos comentários, que é uma história vale muito mais do que uma excelente oferta. Tipo, é isso. Coloca o teu cliente dentro da história, deixa ele viver a história, que talvez ele não vai nem questionar o preço, entendeu? Achei muito legal a colocação e acho que tem muito a ver com esse nosso papo. A Thay quer falar desde... Eu tenho Não fui dando meus... Manda eu sempre dou uns pitaquinhos, umas palavras, uns comentários. Mas vai daí, Belu. Cara, eu tenho um histórico de carreira de redator publicitário. Então eu fui treinado para inventar histórias, né? Inventar histórias e contar histórias. Se tem uma coisa que o mundo me ensinou, é que a ficção nunca vai superar a realidade. Cara, a gente pode se apropriar dos melhores métodos de escrita, a gente pode devorar as melhores formas, a gente pode desconstruir, reconstruir, mas o mundo aprendeu a ouvir histórias inventadas como se elas fossem inventadas. O que o mundo não aprendeu ainda e que vai ser sempre surpreendente é a história real. Então, é por isso que é tão importante hoje, e eu acho que, mesmo que às vezes a gente não tenha falado com todas as palavras, mas que é uma coisa que permeou toda a análise desse excerto, é a pergunta. Quando você se depara com a sua audiência em determinado canal, quando você se depara com um grupo de pessoas que está em determinada rede social, por exemplo, você precisa fazer perguntas, e as perguntas a gente pode começar bem básico, do tipo, quem é você? Por que você está aqui? Ou ainda, dentre todos os locais nos quais você pode entrar em contato comigo, você pode consumir o conteúdo que eu produzo, por que você escolheu esse? A partir desse momento, a gente começa a olhar para a nossa realidade e olhar para a história real que a gente tem para contar e pensar, porra, eu tenho a oportunidade, eu tenho o aparato técnico, e aí, usando as especificidades das plataformas mesmo, essa plataforma ela me dá o suporte técnico para que eu conte a minha história dessa determinada maneira. E se a gente entende que cada uma vai valorizar mais uma parte da nossa história, a gente consegue transformar a nossa história real em algo extremamente sedutor. Sensacional. Eu acho que para você que é o tarado da ferramenta, do takeover, para eu embalar isso aqui para você melhor e deixar. Moçada, o segredo aqui, a chave é cross-media.
Isso é muito antigo. Por exemplo, a Peugeot tem um caso muito legal de quando ela queria começar a trafegar pessoas para o site dela, isso há milhões de anos atrás. Ela fez uma propaganda na TV, que era um cara vestido de preto entrando num Peugeot preto, uma mulher vestida de branco entrando num Peugeot branco, eles se encontravam na Torre Eiffel, e quando eles se encontravam, o comercial parava e falava assim, se você quer saber o que acontece dessa história, acesse esse site amanhã às 9 da noite. Simples, ele pega o que comunica melhor de um lado, onde que ele quer chegar, não é esquizofrenizar a sua marca, é saber como você se comporta em cada um dos meios que você vai acontecer. Como a gente, você se comporta de formas diferentes. Mais ferramentas que vão te ajudar nisso. AdWords, pesquisa com o seu público, pesquisa de tendências, tem milhões, observação do seu mercado. Cara, como que o Magazine Luiza fala dentro do Instagram? Como que ele fala dentro do Facebook dele? Existe uma série de empresas que já têm um posicionamento muito sólido em cross-mídia, que são ótimos benchmarkings para você. O que é o benchmarking? É quando, de repente, a solução do seu negócio está num negócio que não necessariamente está dentro do seu segmento. Quer dizer, você trabalha com um hospital, você pode achar muita solução dentro de um hotel, porque, de alguma forma, vocês hospedam pessoas. Você pode aprender muito na rotina, na forma de entrega. Eu creio que esse insight que o Rafa traz é o seguinte, existe muito canal que você tem que ocupar, mas não adianta ocupar do jeito errado. E para você ocupar do jeito certo, você vai precisar entender quem está lá dentro, isso vai te ajudar com pesquisa, quem faz isso muito bem. E basicamente nesse movimento de adaptação, que até o Tauan Emanuel falou aqui, movimentação e adaptação, e isso em todos os aspectos, aprender novos e desenvolver uma ideia a partir disso. É basicamente isso. Como que você pega tudo isso, que é o seu conteúdo, baseando nas suas informações e consegue fazer esse cross-mídia ser fluido e bacana para todo mundo assistir. E Will, só para não deixar ninguém desconfortável sobre isso, mas não vão achar que eu copiei a Magazine Luiza no Facebook ou no Instagram. Não, galera, tem uma referência maravilhosa, que é um livro chamado Roube como um Artista. Tá? Aprenda a aprender com o trabalho bem feito, sabe? Não fica com essa de... Tem uma frase que eu gosto muito, autoral é tudo que você não sabe de quem roubou. Tá tudo já inventado, não tem muita coisa nova para ser feita, não. Então, vai aprender com quem está fazendo bem e roube como um artista. Procura essa referência que vai te ajudar a aprender com os outros. Perfeitamente. E o nosso próximo takeover é do Rafa também, que é no episódio 8, né, Rafa? De reaprender a aprender. Eu queria fazer uma pergunta. Tá aí. Por favor, eu queria escutar o que você ia comentar. Eu não ia fazer um comentário muito pequeno. Eu nem lembro mais. Cara, já fomos para vários outros assuntos. Eu sei que mas você eu gosta achei... de storytelling. Não, mas, pô, é porque eu achei que o Fula agora, ele me representou totalmente com tudo que ele falou, esse fechamento, essa amarração, foi perfeito. Tô ainda até absorvendo. Mas era um comentário bem pontual, naquele momento, rapidinho, passou, mas estou totalmente contemplada. Pode ficar tranquilo, galera. Então eu vou fazer melhor, velho. Deixa eu fazer um cavalinho de pau aqui no meio do programa, porque quem sabe faz ao vivo. Eu quero ouvir o seu insight sobre o programa 3, um de Live Marketing. Então bora. Porque a gente vai saindo para outro papo, mas vamos nessa. Ao contrário, é uma pessoa educada, entendeu? Fina, elegante. Esse outro insight, ele foi do terceiro episódio, que a gente falou de live marketing em tempo de lives. Cara, foi muito legal, porque eu consegui realmente pegar aquilo ali que estava acontecendo, que estava sendo retratado de uma live de um produto novo, um formato, que também tem a ver com o que a gente estava falando agora, de como a gente vai contar uma história num formato diferente, que eram as lives para a nossa vida real, entre aspas, para o antigo normal, sei lá, para o passado, para o ano passado, antes da pandemia, um cenário pré-mundo apocalíptico. Então foi muito legal ver a explicação de como que como que é feita essa divisão de tarefas e, enfim, de quem conta cada parte da história numa live para fazer essa relação com a vida real e o que a gente faz nos eventos hoje. Bora ver esse vídeo? Cadê aí, Crazebeck? A gente trabalhou junto com a Diverte nessa última do Jorge Mateus. Foi uma experiência muito legal, porque a gente conseguiu entender onde cada um entrava, qual que era o papel de cada um, sabe?
Então, eu acho que o importante da gente construir um produto, uma experiência, não um produto, uma experiência, fazer um live marketing através de streaming, né? É isso. Se a gente conseguir conectar todos esses pontos, né? O papel de cada um deles, o papel do artista, do produtor, das agências e das marcas. Cara, aliás, bom ponto. Você deixou claro o papel aí, eu acho que é interessante pra caramba para quem está ouvindo, tipo, o que cada um faz, né? A produtor foi bem claro. Mas conta pra gente, e aí acho que dá para fazer essa triangulação legal, o que você fez para minimizar os impactos de uma experiência de marca ruim na live, para que o artista não tivesse um interrompimento, porque a gente fala muito de interrompimento, né? A publicidade não quer mais interromper, por isso que existe a experiência, para a gente não interromper. E quando você faz uma live que você interrompe de 5 em 5, 2 em 2 minutos em algum caso, você está, na minha concepção, está indo um passo atrás. O que foi feito, por exemplo, na Jorge Mateus, para conseguir fazer essa entrega legal, e como é que foi essa triangulação? Para a gente, manda para a gente a cartilha para conseguir fazer uma entrega legal, sem interrompimento e com uma experiência legal para a marca e para quem está assistindo. Eu acho que eu vou falar aqui do ponto de vista nosso aqui de produtor, e aí os meninos complementam aí, Brat e Gui. Primeira coisa, a gente tem que ter uma matriz de decisão de que marca tem a ver com o artista ou não. Tá. Para se transformar em algo bem verdadeiro. A gente não poderia estar falando de algo que não seja, no mínimo, o usual para o artista, né? Então, isso é muito importante. E aí, como construir soluções para, às vezes, marcas também que não são usuais para eles, mas que sejam verdadeiros do que eles estão falando. Então, esse é o ponto número 1. Então, o artista ele tem que estar muito aberto para isso. A outra ponto que aí ele pode falar melhor são as marcas que têm que entender isso. Né? Não adianta a gente mandar um roteiro para o artista. Né? E isso a gente consegue fazer com essa galera que está aqui. É muito importante a gente colocar dentro do contexto tanto a marca quanto a ação que foi desenhada. Desenhar a 4 mãos, né, Gui? Eu acho que é o principal, desenhar a 4 mãos. E na hora da entrega, para a gente não ter essa interrupção, tomar alguns cuidados em relação a lives, como as próprias doações, né? Então, a gente tomar um cuidado simples de agradecer todo mundo no final, todo mundo vai ser agradecido, mas da gente não ficar recorrendo isso, porque isso foi ficando chato, né? Acho que vocês podem concordar comigo. E a gente também tem que entender, assim, que é finito um pouco, né, essa questão social. Então, não adianta a gente só querer fazer outro ponto de cuidado. As lives são de entretenimento. Elas têm uma plataforma de doação, tá? Por quê? Porque existe uma responsabilidade social pelo número de pessoas que o artista consegue movimentar, mas ela é uma live de entretenimento. Eu não concordo de falar assim, estou fazendo essa live para arrecadar fundos, só para arrecadar fundos. Não. Já que eu estou fazendo essa live para entreter vocês, e vocês, quem tem condições, por favor, vamos ajudar os que não têm. Eu acho que esse cuidado também é muito importante, porque senão se cai muito, né? Ô, Brat, esse cuidado na hora de selecionar com o Gui, como é que foi para vocês selecionarem o artista? E aí, um pouquinho antes desse trecho dele começar a explicar como que ele fez para poder amarrar e o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são as instruções para a gente conseguir botar uma marca para contar uma história dentro de uma live, porque a gente viu muito, principalmente no começo, só alguns merchans, algumas frases já decoradas, aqueles clichês, e não conseguiu fazer com que algumas marcas contassem histórias dentro de algumas lives, e aí o Sartori explica o papel de cada uma, né? Então ele fala, e ele explicou de uma forma como se uma live, um espetáculo, aquilo ali fosse uma história, como se estivesse contando uma história e cada um tivesse seu papel. Então, o artista ele faz a música, a produtora de eventos ela cuida do show, as agências elas fazem essa conexão entre o show e as marcas entregam a experiência. Então, tudo aquilo ali está amarrado para contar uma história. E aí, quando eu estava assistindo hoje de novo, eu lembrei muito da Surreal e de como que a gente criou
o primeiro conceito da Surreal lá em 2016, que a gente foi criando, a gente construiu o roteiro da festa inteira, de meia-noite até 10 horas da manhã, pensando numa história e pensando que o personagem principal seria o cliente e quem seriam os personagens que estariam em todos os pontos de contato com ele, e que foi dali que surgiu o QTA também, que aí se o Will quiser falar, vai ficar até meia-noite a gente fica aqui falando de QTA com o Will, mas que, porra, é foda pra caralho, é um puta case da R2 que eu acho incrível, e que também entra em um dos pontos que o Sartório estava falando ali sobre as lives, que a live, ela é um programa de TV com interação, então acaba que vira algo imprevisível, assim como são os eventos presenciais, o show com uma multidão, um monte de gente, e os QTAs eles vieram também para a gente prevenir, para a gente prever qualquer tipo de situação e impedir imprevistos, né? Então eu fiz todo esse link do Sartório falando de um formato novo com o que a gente faz já fazia desde anos atrás, e achei muito legal como que realmente, também linkando para storytelling, que é uma coisa que realmente, como o Rafa falou, eu gosto muito, tudo conta uma história, até um evento, tempos em movimento, um cronograma de palco, pode ser uma história, sabe? Então é isso, cara. Cara, eu acho, Thay, que inclusive esse seu link agora de falar das lives linka muito com o que você falou sobre inovação e invenção, né? A gente acha que a live foi fundada na pandemia, que não existia live antes, né? A galera acha que ninguém fazia live, que era uma parada. E, cara, a live tá aí há 200 anos. E o grande lance o cenário conseguiu transformá-la em uma coisa diferente e necessária e interessante, que a reboque de tudo que a gente traz para o online, a gente imita o presencial. Como foi o primeiro jeito que a gente fez publicidade na internet? Banner. Você pegava um banner aqui e colocava fulano cabeleireiros apoia essa live, né? E, cara, o Google um dia chegou pra gente e falou, não, filho, não é assim que faz publicidade na internet. Publicidade na internet é assim. Tudo que a gente traz do online para o online, a gente tende a repetir. E foi o primeiro movimento que os artistas fizeram, era exatamente fazer um show igual um show sem plateia. Só que, galera, um show sem plateia, você vendo de casa, ele não é nem um show, nem um especial de TV, ele é como teatro gravado. Teatro é bom você assistindo ao vivo. Teatro gravado parece que você gravou a colação de formatura de alguém. É péssimo de qualquer jeito, entende? Então, assim, o lance é que aos poucos, e num ciclo muito rápido, porque uma semana o Jorge Mateus bateu os recordes mundiais de YouTube, na quarta-feira a Marília Mendonça bateu o Jorge Mateus, no sábado a audiência já caiu 70% de todas as lives, porque o pessoal encheu o saco. Volta um pouco para aquele insight de que o tempo é muito rápido. Mas por que também? Porque a gente continuou querendo fazer a live como se fosse um show, só que não tinha ninguém lá e a mídia não era essa. Quem começou a masterizar esse jogo? Quem mudou um pouco o formato? Quem começou a aproximar, assim como o Sartório disse, de um programa de televisão, que ainda não é. A live de internet é um outro negócio, que a gente talvez ainda também, agora que existe uma proliferação pô, a gente mesmo está se apropriando disso e fazendo mais ou menos como um programa de TV. A gente, inclusive, fala programa, né? A gente tem uma linha parecida. Então, eu acho que amarra muito bem esses seus dois links em cima do que você está falando. E a história que é contada, de novo, o meio respeitando a história. E isso é a parte mais importante do rolê também. Exato. Eu acho que fica um legado, Will, bem rapidinho, né, para dar minha contribuição, que, cara, não existe evento digital e não existe evento presencial. Existe evento, né? Em algum momento ele pode ser digital, seja na sua comunicação quando ele é lançado, seja uma parte do evento presencial que está sendo transmitido, né? E a gente, não sei porquê, talvez até a gente possa abrir essa discussão e aí a gente vai até 2h30 da manhã, mas a gente começou a querer ver separado, né? O que é o digital, o que é o online? Gente, não, tudo é uma coisa só. É a lógica do 360 que o Rafa trouxe lá no insight dele, né? Não existe uma coisa que é para cá e necessariamente a outra que é para lá, né? Tudo um evento só e as coisas precisam conversar e ser híbridas, digitais e presenciais. Vai lá, Rafa. Antes de eu passar para o Rafa, deixa eu só interceptar. Vai lá, Will, vai lá. Eu falar dos QTAs.
Mas eu não vou falar de QTA por um motivo muito simples. Você que está aí assistindo a gente, que é diafragma... Isso. O Inspira vai à praia agora, galera. A partir da semana que vem, o Inspiração vai ser todo dedicado ao Na Praia. Então, a gente vai falar com bons clientes na praia, gente que foi em todas as edições, vamos falar com artistas que tocaram, com profissionais que trabalharam, e tem um programa exclusivo só sobre QTA, onde a gente vai receber os coordenadores lendários de QTA, a galera que fundou o rolê, que tem milhões de histórias de atendimento poderosíssimas. Esse papo vai ser foda. Esse vai ser, tá? Eu não vou dar aqui o spoiler para te deixar aí cliffhanger. Tô te pendurando para dizer um dia a gente vai dissecar esse case, mas vocês ainda não estão prontos para isso. Vai daí, Rafa. O que eu ia falar é que um insight, o que vocês estão falando já me puxa um outro insight que eu tinha colocado aqui, que é, na verdade, a necessidade da gente entender a nossa mídia, né? Entender e adaptar para aquela mídia. E a galera falou muito sobre, acho que foi no episódio 8, sobre educação, né? E sobre a diferença da educação presencial para o EAD, mas que tem tudo a ver com o que vocês estão falando agora, porque a gente tem... a digitalização, é o primeiro passo, né? A gente digitaliza as coisas, a gente acha, beleza, o que é a publicidade na internet? Vamos digitalizar, e é o banner. O que é o entretenimento na TV? Cara, é o show dentro do estúdio, e faz. Então, e é uma progressão que é bem natural, e aí depois a galera vai entendendo que não é exatamente isso, né? Que você tem que se preocupar com o formato, com o que você tem que adaptar, né, para aquela nova realidade. Mas deixa o Fulana colocar aí o vídeo e depois a gente comenta mais. Eu acho que eu percebo isso aí, né? Eu trabalhei tanto em faculdade aqui, né, universidade privada, quanto pública. Eu vejo as privadas muito mais adiantadas nesse quesito do que as públicas, né? Eles têm uma pegada, assim, mais... Até como uma possibilidade para as pessoas que trabalham fora, enfim. Então, as privadas deram uma corrida na frente com relação ao EAD. Mas o que eu percebi? Eu participei de um programa, né, para produzir esses materiais para uma EAD aqui do São Paulo, né, uma universidade privada, e eu via que, assim, não, acho que nem só o marketing só, na forma de, né, apresentar esse curso para as pessoas e vender, mas principalmente na hora de entregar o conteúdo. Eles não entenderam que a hora que a pessoa abre minha aula, eu estou concorrendo com o Netflix, com a novela, com o WhatsApp, né? Eles não entenderam isso ainda. Então, a entrega do conteúdo está sendo igualzinho uma sala de aula, que não dá. Tipo, aquela coisa chata da sala de aula, do slide em tópicos, que o aluno não tem para onde correr, porque ele precisa assinar a lista, aquilo, ele é obrigado a engolir o conteúdo daquele jeito, entendeu? Agora, quando você liga o vídeo, a pessoa não aguenta. Então, a pessoa ainda fica presa em carga horária, eu falo da carga horária do curso, mas o fato é que, assim, se eu conseguir dar o mesmo conteúdo, com uma profundidade até maior, porque é gravado, então, né, não tem as interrupções, mas no menor tempo possível e de um jeito, sabe, de entretenimento mesmo. Então, minhas aulas são meio entretenimento ali, porque senão ninguém aguenta ficar assistindo as aulas. Eu vejo que na parte das faculdades ainda tem essa questão do conteúdo muito tradicional, que aí aluno nenhum aguenta, sabe, ficar assistindo. Então, não sei se não é só o marketing, mas também a forma de transmitir o conteúdo precisava ser completamente reformada. E é isso, velho. A forma de transmitir o conteúdo tem que ser completamente reformada. E você entra num mundo diferente, né, no EAD e nesse exemplo, né? E, cara, você está competindo com o Netflix, com o Black Mirror, e assim por diante. E isso tem que estar muito claro na sua cabeça. E puxando lá para o começo da nossa conversa, quando deu o estouro da pandemia, a gente não estava pronto para isso na Caixa, né? Então, eu acho muito louco como a nossa progressão dessa conversa também está mostrando isso, né? Tipo, como que você se prepara, como você se adapta e como você tem que estar muito ligado nesses pequenos detalhes, eu não posso mais usar aquele meu meio, eu tenho que me adaptar para o próximo, eu tenho que me concentrar nas especificidades daquele meio, nas pequenas coisinhas que eu tenho que ficar esperto e que o meu público vai me cobrar agora que eu estou naquele meio. Então, isso eu acho muito legal, achei muito, muito legal quando a Marina falou.
Agora todo mundo tá esperando. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, vamos lá, vou te fazer ao vivo, pergunta ao vivo. Se hoje a gente olha para o conteúdo, se hoje a gente olha para o conteúdo da sala de aula e a gente percebe que ele não funciona no digital, será que não é tempo da gente olhar para o conteúdo em forma de entretenimento e se perguntar por que ele não sempre foi assim? Total, cara, total. E aí tem a grande questão. E, gente, eu vou tentar fazer isso muito rápido, porque isso é uma das paixões da minha vida. Mas a educação é das coisas que menos evoluiu desde a Revolução Industrial, né? E enquanto o entretenimento evoluiu, enquanto a economia evoluiu, a educação evoluiu muito pouco. E a gente segue um padrãozinho ali. E eu acho que uma das oportunidades, toda crise apresenta algumas oportunidades. Uma das oportunidades que a gente tem é fazer esse pulo agora, né? Mas já passou da hora, realmente. Galera, só para pegar um gancho nisso aí, esse programa foi um programa muito especial para mim, um que a gente meio que sedimentou a nosso relacionamento com a Hotmart. O Abramo veio falar com a gente, e o Abramo falou um negócio muito bacana, que, cara, na minha cabeça faz todo sentido, eu nunca tinha percebido. De tanto que a gente imita o real, até a barreira do real a gente esquece quando você vai pensar em AD. Eu aposto que todo mundo aqui, durante a pandemia, já colocou já começou a fazer algum curso online. Eu disse isso no dia, inclusive, mas eu nunca tinha parado na beleza de você pausar um curso e voltar a hora que você quiser. Cara, o xixi que você foi fazer na aula, que você voltou e passou aquele conteúdo, ele não retorna. E eu, pensando nisso, esses dias eu estava conversando com o Chicão, que é outro mestre nosso aqui da parte de educação na R2, um monstro da sustentabilidade. A gente estava conversando sobre quarentena e tal, e ele falou: você só descobre o poder do pause quando você tem um filho. E aquilo me pegou de jeito absurdo, né? Pô, ele tá lá com o filho dele assistindo um conteúdo, e, cara, ele pausa, a vida para aqui, ele continua. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue explorar a beleza dessa diversidade. De tanto querer copiar e botar o banner, você não consegue entender que você pode entender melhor os dados da sua audiência e vender melhor para ela, conseguir posicionar o seu nome para uma audiência que já é qualificada, que alguém já peneirou, pegar uma pesquisa de algum lugar e referenciar e fazer essas possibilidades do online. O modelo mental na nossa cabeça até porque, galera, existe um papo aqui, mas vocês não estão prontos para isso. A gente vai até o Natal só falar como o Fula falou. Eu acho que a gente é a última geração que separa online de offline, tá? Essa linha do online para offline, Black Mirror-mente falando, ela tá ficando cada vez mais esfumaçada. Com esses cross-media que estamos fazendo ainda hoje em dia, essa linha tende a quebrar e ficar datada. Para quem é coroa, vai falar: eu comprei isso online. Eu comprei no online ou offline. E eu acho que a educação é o ápice disso, porque quanto mais você entretém educando, melhor você educa. O tempo total. E você tira, né, Will, a abordagem da educação de um repositório, onde você tem uma esteira fixa que você tem que passar, e você traz a educação para um momento que ela é contextual, né? Ninguém fica entretido se você fica falando de um monte de coisa que não serve. Entreter é exatamente isso, te tomar atenção, te consumir ali. E aí, isso para mim conecta já um monte com o próximo insight que eu vou falar, que é já falando de empreendedorismo. Você me deu um spoiler lá no início, daqui a pouco eu vou chamar o vídeo, mas o que eu quero colocar é que, cara, quando a gente fala de uma educação que ela está voltada para o presente, que ela é contextual, ela naturalmente vem muito mais vestida, muito mais nutrida de entretenimento. Porque, cara, eu não quero viver no presente o dia inteiro e na hora que eu vou para a aula eu tenho que pausar e entrar na trilha que eu parei lá, que está no repositório desde 1900 e minha avó menstruava, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o presente, para o contexto e empreender educação. E aí, fulana, batizado de Cristo aqui hoje, para trazer o próximo vídeo que fala de empreendedor versus empresário, já que a gente está falando de empreender educação. Fulana, solta o som aí para nós. Empresário e empreendedor.
e eles são simbióticos. Na verdade, para um negócio dar certo, esses dois perfis têm que se juntar. E é isso que a gente tenta ensinar no Sebrae. Legal. O empreendedor é um perfil, gente. Você pode ser um funcionário empreendedor. Como a gente ouviu aqui dos dois empresários, exemplos muito claros de momentos, de perfis, de características empreendedoras que está no conjunto do negócio deles. E como o Marcelo trouxe, às vezes os funcionários são empreendedores e trazem esse perfil para o negócio. Qual é a distinção, a diferença que a gente faz? E essa teoria ela é muito boa ser passada, Bruno, porque isso pode ajudar na decisão de ter um negócio, né, de montar um negócio. O empreendedor é aquele que é insatisfeito com o status quo, é aquele que olha lá na frente, é aquele que inova, é aquele que faz a empresa crescer. Por quê? Porque como a inovação é o que faz o perfil dele, ele está sempre buscando coisas diferentes. Ele é muito insatisfeito com a situação atual. Então, o empreendedor é aquele que cria o produto, é aquele que enxerga o nicho e a oportunidade do mercado. Nós temos que imaginar que o empreendedor é aquele que puxa a empresa para que ela possa crescer. Ele bota uma ideia, ele transforma uma ideia no negócio. E o empresário, o gestor, o gerente, onde que ele entra nisso? Ele é o tocador. Na verdade, é ele quem faz o dia a dia da empresa, que normalmente o empreendedor não tem esse perfil. Então, é aquele que abre o caixa, fecha a caixa, é aquele que controla o contas a pagar, o contas a receber. O empreendedor, quando ele sai fazendo esse movimento de crescimento, buscando, você acabou de ouvir o Marcelo Petrarca dizendo, eu inventei o congelado, porque a oportunidade, eu enxerguei na crise essa oportunidade. Mas quando ele faz esse movimento, ele sempre deixa os rabinhos para trás. Esquece de apagar a luz, esquece de desligar o computador. Essa é a função do empresário. Essa é a função do gestor e do gerente. É fazer essa arrumação. Enquanto o empreendedor está correndo, está levando a empresa para frente, o administrador está fazendo a arrumação para que ela possa crescer de forma sustentável. Essa é a diferença desses perfis. Bom, eu fiquei muito assim, entusiasmado com essa fala do Dr. Valdir. Dr. Valdir é superintendente aqui do Sebrae DF, entende de empreendedorismo como poucas pessoas, e ele traz essa visão de que, cara, o momento de crise é um momento que o empreendedor vai fazer alguma coisa, vai inovar, vai trazer novidade, né? O diafragma aqui dentro do Sparkle talvez tivesse nascido em 2021, se não fosse a pandemia, né? E a gente teve que empreender um novo formato para se relacionar com o nosso público, porque a urgência aconteceu. E a gente precisa ter essa consciência de que os perfis são totalmente simbióticos, como ele coloca, e a gente precisa de ter empresário atrás pensando que, cara, em algum momento isso vai precisar ter um preço, vai precisar ter uma proposta de valor clara, vai precisar de ter um volume mínimo de pessoas acessando para fazer sentido. E tudo isso anda junto com a vocação do empreendedor. Então, quando a gente começou a discutir diferença de empreendedor e empresário, eu fiquei muito feliz de ter um insight. Cara, na verdade, não é para olhar para a diferença, é para olhar para o quanto que eles são complementares. E no momento de crise, que o empreendedor tem que sair nadando de braçada, ele tem que ter junto dele um empresário, um gerente, alguém que venha, como o Valdir falou, apagando as luzes, fechando as arestas. É o que você falou, Will, do produtor e da galera que está na gestão da produtora, né? O fazer o evento e fechar o caixa. Então, para mim, isso é muito importante e eu queria trazer aí para a discussão de vocês. Vai, Will. Eu? Então vou. Cara, eu tenho para mim o case perfeito dessa história. Para você que é o tarado da ferramenta, da referência do conteúdo, existem dois irmãos chamados Roy Disney e Walt Disney. Você provavelmente nunca ouviu falar de Roy Disney. Mas Roy Disney foi o cara que conseguiu fazer com que o sonho de Walt Disney fosse para frente. Inclusive, o nome da companhia no começo era Walt Disney, era Disney Brothers. Para que você pudesse abrir o IPO da empresa,
o UOL não queria deixar o Roy abrir e entrar capital, ele ficou com medo de perder o controle, papapá. E o Roy chegou pro Walt Disney e falou assim, cara, eu quero te falar que o nome da empresa mudou, o nome agora da empresa é o Walt Disney, e o Walt Disney ficou, né, alegre, feliz com o Walt Disney. Ele falou, mas só que a gente ganhou uma caralhada de sócio, você não queria. Veja, são dois perfis que, na minha opinião, o empreendedor pode começar um negócio. Ele é o cara que vai ter a ideia que, velho, vai mudar 180 o negócio, você vai achar aquele canto que ninguém explorou ainda, mas quem vai fazer o negócio prosperar, crescer, ramificar, acredite, esse cara é um empresário. E é muito difícil você ter um ser humano sozinho que consiga combinar esses dois charts de personalidade e de display profissional, porque, veja, o que você vai treinar em um empreendedor e o que ele naturalmente vai ser vocacionado a é uma seara de coisas. Muito provavelmente o empreendedor vai assistir cursos na Hotmart que o empresário não vai, porque o empresário vai ter outro perfil, uma outra natureza, um outro jeito de pensar. Então, você pensar em seres humanos que combinem os dois é muito complicado. Quando você acha, amigo, aí você tem coisas monstruosas, mas é muito aí que nasce a tal da sociedade. Cara, você acaba contraindo sócios na sua vida, muitas vezes por uma questão, não é só o dinheiro, não é só a oportunidade de negócio, é o perfil. Você vai ter alguém que vai carregar um piano para alguém tocar um piano. Só que se o piano não for carregado, não for afinado, não for limpado, o pianista vai sentar e ele não vai conseguir tirar o som. Então eu acho que a história do Roy e a história do Walt Disney é muito isso. O Walt Disney era criativo, tinha a visão, ele conseguiu criar as histórias e o Roy conseguia abrir o caminho para que isso se tornasse realidade. Hoje eu vou dizer muito aqui dos meus queridos sócios, eu tenho 4 sócios que eu amo de paixão, Bruno Sartori, o Eduardo Zambuja, Ricardo Imediato e Rafael Damas. E, cara, a gente hoje só tá vivo porque dentro desse time dos Power Rangers aí, nós 5, você tem um pouco de tudo. Você tem alguns que têm ideias mais empreendedoras e quando essa ideia empreendedora vem para a mesa, todo mundo que é mais empresário faz o caminho abrir para entrar. Você acha que foram os nossos empreendedores que pensaram na nossa gestão financeira para que a gente conseguisse ficar vivo até o próximo carnaval sem quebrar o nosso CNPJ? Não, isso é trabalho de empresário. Você acha que foi a gente que é empresário, e eu me coloco muito mais do lado do empresário do que do empreendedor, a minha vocação é mais essa, é abrir caminho, é emprestar talento para que a ideia de outro funcione. Se você deixar os eventos da R2 na minha mão para acontecer, a gente só vai fazer amigo oculto e batizado, irmão, porque Agora, eu preciso de uma cabeça genial como a do Rick para ter uma ideia que vai mudar o jogo. Eu preciso de uma visão do Zóio, velho, que vai fazer com que a gente vire 360, o Sartório tirar um coelho da cartola e a gente conseguir entregar uma ativação de patrocínio melhor. O Rafa conseguir, velho, perceber dentro de uma lógica de negócio que a gente faz há tantos anos, ele conseguir perverter aquela lógica, mudar, ver de um jeito diferente. Então, assim, uma ideia sozinha, que é geralmente o que o empreendedor traz, ela não garante jogo. Muitas vezes quem vai garantir o jogo, amigo, é o empresário. É o cara que vai fazer com que a coisa aconteça, pavimentar o caminho para que você consiga chegar. O Belu lá no começo falou aquela história de você olhar para o ponto e fazer o caminho. O empreendedor é ótimo para achar o ponto, mas ele é ótimo para se perder até chegar nesse ponto, ou não perceber que o ponto mudou. O empresário é geralmente o cara que vai falar, o caminho é esse, o tanto de gasolina para usar é esse aqui. E esses dois perfis, quando combinados e quando eles sabem se respeitar dentro da fauna empresarial, quando eles sabem qual é o momento de quando eles conseguem dividir protagonismo e dividir responsabilidades e frentes e terem paz com isso, aí você, em geral, vai ter negócios como a Disney, por exemplo. Will, a gente estava conversando ontem com o Rafa e a gente fez uma analogia exatamente igual a essa da linha, só que a gente usou um fio e a gente falou que era exatamente isso. Então, o empresário, o empreendedor vai ver a outra ponta, e aí, só que o fio vai estar meio solto, então ele vai estar balançando, ele vai estar com uma vibração muito grande, e que aí o empresário ia lá e puxava e deixava retinho para todo mundo conseguir andar e não ficar naquela corda bamba, né? Então, eu falei exatamente isso ontem com o Rafa, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre uma gestão contextual, e identificando esses perfis dentro da equipe, não só dentro da cabeça, mas dentro da equipe, porque tem pessoas que tendem mais para um lado e para o outro, então a gente estava conversando e a gente usou exatamente essa metáfora. Tem um exemplo, você trouxe a Disney,
Quem quiser aprofundar num outro exemplo bem blockbuster, vai lá no Netflix e procura um filme chamado Fome de Poder, que é basicamente o encontro dos empreendedores do McDonald's com quem foi o grande empresário do McDonald's. Esse filme é foda. Tem mais spoilers. Vai lá e procura. Os tarados da referência aí. Galera, vou chamar os meus aqui, que são os dois últimos, né? E os meus dois vêm muito da minha formação, do meu background nesse primeiro. Para quem não sabe, o CEUB tem a coragem de dizer que eu sou psicólogo e acho um absurdo quem é de verdade, mas vou me valer desse diplominha na minha parede para mostrar dois momentos que eu achei de extrema sensibilidade dentro da inspiração. Um momento onde, por mais que você tenha uma admiração profissional monstruosa por essas duas pessoas que vão aparecer aqui, você vê o quanto que a máquina humana ainda pode te surpreender e ser muito mais brilhante do que só um cara que trabalha contigo ou só um case de sucesso. Manda aí pra gente, fulano. Seria legal a gente falar disso aí, que até com a dependência do empreendedor, né, quanto que isso impacta no negócio, né? É um pouco do que a gente já falou, mas, Bruno, até que ponto que você precisa empreender e ser, né, que você não tem que ficar viciado, porque tem muita gente, como o Bruno falou no começo, que quer ficar reinventando a roda e acaba se perdendo no negócio. Né? Então, qual é o ponto que você... Eu não queria falar reinventando gente... coxinha. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos lá, Sartório, eu acho que eu tenho a resposta aqui na ponta da linha. Seguinte, a primeira etapa de uma pessoa que quer ser empresário, que quer ser empreendedor, eu contei para vocês um caso em 2017, eu tive o tal do burnout, né? Ou seja, meu corpo entrou em colapso nervoso, não por conta de problemas, e sim pela carga de responsabilidade que eu carregava dentro da minha empresa, né? Eu fomentava, eu concentrava na minha mão absolutamente tudo, né? Isso é um pouco de herança do meu pai, que trabalha também com restaurantes. Bruno, deixa eu te interromper um minuto. Você me conta essa história tem uns 3 anos. E eu sempre, não por você, porque eu te conheço, mas as pessoas que me falam de burnout, eu sempre achei que tinha um exagero. E você não sabe disso. Mas eu tive um burnout em novembro. É mesmo? Então... A cabeça não avisa. O corpo avisa. Não, é a coisa mais maluca que se imaginar. Mas continua, só para te falar de um pensamento que as pessoas que estão vendo podem ter. Isso é exagero, tal. Frescura, não existe. Isso aí. Eu vou dar só a minha impressão aqui, bem resumida do burnout. Quando você começa a ficar acima do peso, você sente que você não consegue subir escada, que você não tem mais o mesmo fôlego, você fica mais lento, você fica mais cansado, você dorme pior. E aí o teu corpo dá sinais de que você tem que puxar a mão, comer melhor, beber menos, não fumar para quem fuma e tudo mais. A cabeça, e eu não sabia, me diga se não aconteceu isso com você, a cabeça é assim, ó, ela te dá um estalo e você não sabe nem de onde veio o soco, né? E muita gente liga o burnout a problema, né? E, na verdade não é isso. É o acúmulo de funções que você toma para si, é a quantidade de tomada de decisões que você tem no mesmo dia. Isso foi, por definição, o que o médico Dr. Tiago Volpe, que me acudiu logo no começo, e eu não tive maiores... Esse tempo a mais que você está tendo para escrever, você falou um pouco da angústia, né, de não poder dar aula, de ter que... E esse lado criativo, esse tempo, como é que ele está sendo preenchido? Rafael, eu vou dar uma visão um pouco mais pessimista do meu lado, cara, porque eu enfrentei uma desmotivação tão grande que me afetou muito, assim, sabe? Eu sou um artista que precisa de prazo para trabalhar, então, assim, se eu tiver um deadline, se eu tiver um prazo, tipo, preciso escrever um roteiro para filmar daqui a 2 meses. Eu vou virar madrugadas escrevendo. Mas como agora a coisa está tão em aberto que falta motivação. Então, assim, eu comecei a escrever e depois parei. Então, agora eu não estou escrevendo, agora eu estou simplesmente aceitando o fato de que eu estou num período ocioso
e estou sem motivação de transpiração. Eu estou sem motivação de criar. E por algum tempo isso me incomodou um pouco, né, de estar sem motivação, mas ao mesmo tempo eu entendi que isso faz parte. E eu entendi que eu sou um artista que precisa de deadline. Então, assim, eu estou escrevendo um longa-metragem agora sem nenhuma perspectiva de filmá-lo. Então, isso é uma coisa que me aflige muito. Tipo, eu estou trabalhando para quê? Eu estou trabalhando para quando que eu vou conseguir lançar esse produto que eu estou escrevendo? Então, isso é uma coisa que tem me mudado muito, assim. Eu ainda estou aprendendo a lidar com essa quarentena. Eu ainda não... Porque eu vejo muitos artistas que já estão se desenvolvendo muito rapidamente. Eu acho que eu não sou um deles ainda. Eu ainda estou aprendendo a conviver nessa quarentena, estou me forçando a escrever, mas, assim, estou me sentindo desmotivado e torcendo para que essa motivação volte, né? Porque esse é o combustível. Cara, então, você vê dois profissionais incríveis, né? O Bruno Werneck, ele é dono da barbearia Corleone, e o Bernardo Felinto, ele é um ator de Brasília que, cara, tá na Globo, tá fazendo milhões de trabalhos independentes, tá com peça, tá com roteiro, tem um curso de teatro grande aqui em Brasília. Ambos extremamente empreendedores, você reconhece na fala deles. E é muito louco como, antes de qualquer coisa, a nossa condição é a condição de seres humanos. Essa nossa casquinha é uma casquinha que ela tem uma série de problemas. Nós somos só um macaco muito esquisito, né? Como eu gosto de dizer. A gente, ser humano, se acha demais, mas no fim das contas a gente é só o macaco mais estranho que rolou. E galera, falando primeiro o caso do Bruno, da questão do burnout, existe, não é bobagem. E num período como o que a gente está vivendo, ele toma uma série de outras vestimentas, ele vem... Às vezes ele não vai vir ao figurino clássico de um burnout, de um estresse, ele vem na forma de uma crise de ansiedade que às vezes vem de você não ter o prazo. O Felinto está reclamando ali de uma coisa que é muito louca. Em geral, o prazo nos angustia, para ele não. O prazo é extremamente pacificador, o prazo organiza a vida dele, né? A minha esposa, ela é psicóloga de verdade, ela sim, Larissa de Queiroz Eufrásio Conternes, manda muito bem. E ela me falou um negócio muito louco no meio desse processo inteiro. Ela está atendendo muita gente online, quem era semanal virou quinzenal, e ela falou assim, é louco como a percepção do mundo é uma percepção muito frágil. Eu falei, como assim? Ela, os meus piores pacientes, os que tinham os problemas mais complexos, hoje, dentro de um processo pandêmico, estão saindo muito bem. Eu falei, como assim? Ela, cara, eu tenho um paciente meu que ele tem transtorno obsessivo compulsivo. Ele lava a mão o tempo inteiro, ele passa álcool etílico, ele sempre fez isso. E quando o mundo todo começou a fazer isso, ele falou, cara, vocês deviam estar fazendo isso há anos, velho. Como é que vocês não perceberam isso antes? E uma outra é uma mulher brilhante, que tem um doutorado, num case lá que ela estava contando, que já sofreu um processo de internação e que ela sentiu que aquela liberdade dela foi usurpada, e aí hoje ela fala, caramba, todo mundo está passando por uma internação, então eu não sou mais a esquisita. O que eu quero dizer? Galera, não está tudo bem, e tudo bem. Não existe um jeito de você pensar o tudo bem que é para você, o tudo bem que é para o outro. O que você não pode fazer é pormenorizar. A gente vive em uma sociedade que tem glorificado cada vez mais o estar ocupado. E vamos admitir, ninguém está muito mais ocupado hoje em dia. A gente fala, nossa, eu estou trabalhando muito mais. Não, você está tentando se ocupar muito mais, porque, de novo, você está trazendo para o online, para o seu home office, a noia que você tinha no seu escritório. De você ir embora às 8h30 porque você trabalhava pra caralho, de você ser o cara que estava o tempo inteiro busy, que sua demanda estava alta. Cara, quando você tem medo de ficar na sua casa, alheio aí a questões, galera, não estou falando de economia, não estou falando de saúde, eu estou falando de, se você acha que a sua casa é um lugar assustador para você ficar parado dentro dela sozinho, repense o que é casa para você. Repense como você organiza de uma forma mental o seu trabalho, a sua vida pessoal e, principalmente, qual é o seu papel nisso tudo. Você não pode ser o cavalo, você tem que ser o jockey. Se você deixa que se a sua mente é que cavalga, você está levando isso de um jeito muito mais
danoso do que você está pensando. E uma hora a sua cabeça não vai te avisar, como o Bruno falou. Geralmente, as doenças que advêm do trabalho, quando você está falando da LER tradicional, a sua mão não começa a doer no mouse da noite para o dia. Você vai sentindo incômodos. Você vai começando a tentar achar até um outro jeito de pegar o mouse. O burnout, velho, ele é uma chave que desliga. A ansiedade, você não sabe dizer que é ansiedade. O próprio Bernardo ali, ele coloca de uma forma como se fosse uma depressão, quando não é. E olha que louco, e aí voltando um pouco, o que pauta o Bernardo na sanidade do trabalho dele é o prazo, cara. Olha que loucura, né, de você ter uma entrega, ter que entregar, ter que ser produtivo, ter que fazer a entrega. Então, assim, o momento que a gente está passando, galera, é um momento que, se você não conseguir se desligar um pouco do mundo, porque o mundo todo está desligado de si, né? Todo dia, toda vez que você está perguntando para alguém, ontem o Zulu falou isso, foi muito legal. E aí, Zulu, tudo bem? Ele, cara, não. Mas se eu for falar disso, fudeu. Não tá bem para ninguém tá do caralho. A Hotmart cresceu pra caralho, mas ela não tá feliz por causa do momento. Ninguém tá. Partindo disso, o que tem para você nisso? O que é a sua cabeça dentro desse momento? E aqui tem, para você que é o tarado da ferramenta, o tarado da referência, tem uma ferramenta muito boa chamada terapia, amizade. Chamada psicologia. Você é o seu melhor equipamento. Você pode ser empreendedor ou empresário. Se você não tiver você e não for senhor de você, e você não for o seu melhor você não vai conseguir entregar em nenhum nível, em nenhuma liga. Então, esse tempo que você está parado em casa, usa com você. Eu acho que, para encerrar esse meu pensamento, a pergunta clássica de todos os processos seletivos do mundo é: onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu acho que quando passar esse período de Covid, a pergunta clássica vai ser: o que você fez durante a pandemia? E aí você não vai conseguir responder muitas vezes, porque se você era procrastinador e colocava a culpa no trabalho, a procrastinação está lá. Se você era ocupadão, quando você estiver à toa e não poder estar ocupadão, você vai se ocupar com coisas talvez que não sejam construtivas para você, inclusive. Então, esses 2 momentos foram os que mais me tocaram e mais me inspiraram, porque eles foram muito além do que a gente está conversando sobre profissional, sobre ser high stakes, sobre performance, mas está falando de gente que é muito foda no que faz, mas que tem essa fragilidade. Gente que é muito animal na sua entrega, mas que ainda tem uma pessoa ali e que ela precisa de mais cuidado do que qualquer outra coisa. Eu concordo com o Seub, tá? Eu não. Tá, você tá muda. Aí você tá muda. Deve estar do caralho que você tá falando, mas tá muda. Porra, acabei de tirar o meu microfone. Tava falando que eu tô emocionada, cara, que eu também concordo com o seu Ubi. Porra, sensacional o que você tava falando, Will. Quando eu falei do papo que a gente estava tendo ontem com o Rafa, era exatamente isso, e ele falou, a gente estava discutindo OKRs, objetivos, key results, e um monte de coisa que a gente está fazendo, desenvolvendo e mudando toda a forma que a gente está trabalhando, mais uma vez. E aí eu falei uma hora lá no meio da reunião, e a gente já, chegando num ponto final legal da reunião, eu falei: Rafa, tô perdida. Aí ele falou: calma, eu também tô. Tá todo mundo perdido. E aí ele falou: não se cobra muito, não se pressiona, relaxa. Você não precisa chegar amanhã com a melhor apresentação do mundo. Você não precisa achar que você vai dormir e que amanhã você vai apresentar aqui, a gente vai mudar a empresa, a gente está aprendendo junto. Chega amanhã, você não conseguiu fazer, beleza, a gente faz junto. E foi, cara, para mim, eu voltei para casa, eu dormi e eu tinha percebido que nas últimas 2 semanas eu não tinha assistido nenhuma série. É uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu chego em casa. Ontem, antes de dormir, eu coloquei uma série, depois que eu terminei a série, coloquei mais um vídeo de uma aula e fui dormir. E aí eu falei, cara, é isso, sabe? Eu percebi que realmente a gente se pressiona muito mais. Pela primeira vez, eu fui hoje para uma reunião que eu tinha que ter um puta entregável muito mais leve. Eu até fiz um stories, repostei um stories falando que eu tinha que aprender a respirar mais, que respirar era melhor do que me pressionar. Então, acho que é muito nesse sentimento, e as suas palavras foram, sério, nossa, estou emocionada real. Diafragma, né, filha? Respirar. Tem um negócio, Will, que eu acho muito interessante, e eu não vou lembrar quem me falou, mas foi alguém aqui da nossa equipe que falou esses dias que entender, quando a gente estava na nossa rotina antiga, né?
a gente tinha alguns gatilhos para o tempo, o nosso tempo. Então era o momento que a gente saía do escritório e ia para academia, ou então aquele barzinho, o happy hour da sexta-feira e assim por diante. E que isso acabou de repente. E por um medo, ou então não sei exatamente por quê, a gente entrou numa noia de acertar o trabalho e a cobrança e um monte de outras coisas antes de olhar para a gente, né? De como eu estou me sentindo, como eu estou funcionando, como eu também vou encontrar esses gatilhos para esparecer, né? E isso é muito, muito, muito importante. E também tem uma outra coisa, que a falta do convívio social, né? Porque quando você está muito estressado no trabalho, sempre tem aquele seu amigo, aquela sua amiga que dá aquela cutucada e fala: velho, tu tá muito estressado, calma. Ou acho que você precisa descansar, tá na hora de tirar férias. E que isso ficou mais distante, né? E as pessoas não estão convivendo tanto. Então, que tem esse momento de olhar para dentro, né? E de realmente entender que a gente tem uma responsabilidade também de olhar para dentro. A gente não pode depender dos outros cutucarem a gente e falar: ô, relaxa, descansa, tá na hora. A gente precisa olhar para isso, né? E é muito louco isso. Total. E aí, galera, para encerrar, trago meu último insight que, assim como o Fula abriu falando daquele momento do passado, né, que já é um passado que parece distante, março deste ano parece que é em 1823, nas grandes colonizações, a gente vai falar um pouco agora de futuro, num trecho do mais psicodélico dos episódios. Se você puder assistir só um episódio de inspiração, amizade, assista esse belíssimo episódio, episódio 7, que se chama E o Futuro, Quem Sabe? Vai daí, Fulaninha. Vocês enxergam o mundo, o que vocês estão conseguindo enxergar. Cara, o que vocês têm enxergado como tendência nesse momento? Assim? O que vocês acham que de médio e longo prazo, o reflexo que esse período que a gente está vivendo vai ter quando a gente estiver falando de futuro? Quem quiser ter a audácia de começar, manda bala. Bom, eu acho que o que eu posso falar é que a minha visão das coisas é muito relacionada ao fato que toda essa conjuntura atual, esse estado de histeria coletiva, ele, na realidade, ao nosso ver aqui, da DAZN, ele é uma lente de aumento em cima de todas as tendências e questões latentes que já estavam acontecendo. A gente vê como se a gente conseguisse ampliar essas preocupações, como se algumas delas se tornassem finalmente tangíveis para quem estava, de certa forma, alienado ou distante de uma realidade um pouco mais conectada com os movimentos socioculturais que já estavam acontecendo em relação ao meio ambiente, em relação a direito, em relação ao coletivo. Então, eu ainda não posso dizer para você que eu vi muitas tendências novas aparecendo, fora a aceleração de muitas outras coisas que a gente já tinha discutido, tanto a nível tecnológico quanto a nível humano, de um modo geral. Eu acho que é um pouco ingênuo achar que vão nascer coisas completamente novas, até porque a natureza da pesquisa de tendência, qualquer que ela seja, e do uso da tendência, ele é evolutivo. As coisas não brotam, mesmo que a gente tenha a impressão de que esse momento que a gente está vivendo brotou. Justíssimo. Alguém quer mais dar uma pincelada em cima disso? Renan, Dante? Eu acho o seguinte, para mim também, eu entendo que me parece que não cabe tanto futuro, né, nesse presente de agora. Apesar de amar, gostar, enfim, eu sempre pergunto, né, por que o presente não é tão sexy quanto o futuro. Né? O futuro é tanto discutido, né? Enfim, discutido, a gente gosta muito de estar sempre orientado para fora, ver para dentro, mas eu acho que cada um de nós, nesse momento que a gente está vivendo, a gente vai ser um trader, um cara que vai ser capaz de dizer qual é a tendência, porque eu acho que a tendência hoje vai ser o caminhar, talvez, para o mundo interior. Então, se cada um de nós viajarmos para dentro, vamos poder trazer as tendências pessoais, as nossas tendências, né? Então, eu acho que tem um processo muito forte nesse aspecto, sabe? Eu acho que cada um de nós agora, olhar para dentro, conseguirá trazer a tendência de si próprio, que talvez as tendências coletivas elas brotarão, né? Então, acho que tem muito mais a ver com o mundo interior muito forte, né? Casado aí, dando outro ritmo para o mundo. Cara, esse episódio é tão
psicodélico que até o cenário é outro. A câmera você não consegue olhar, o fone caía. E eu acho que, assim, de saída, a grande pergunta é por que o futuro é mais sexy que o presente. Eu acho que essa pontuação do Dante ela é animal e eu gosto demais desse argumento de falar de futuro e a gente sempre buscar tendência. Na minha visão, onde eu vejo, e aí eu fui na NRF no começo de janeiro, ainda pré-Covid, mas já tinha muita gente de máscara, principalmente os asiáticos, e em um momento de uma palestra que a gente estava falando sobre tendência no varejo, um dos palestrantes, que ele inclusive era um cara da Reebok, ele falou o seguinte: eu não vejo muita tendência de futuro, eu vejo muita pendência de futuro. E aquilo me pegou, aquilo me incomodou de uma maneira enlouquecedora. Eu saí de lá, falei, pô, eu vim aqui, né? Eu quero ver as tendências, eu quero ver o que tem para o futuro. E peguei a sala especial desse cara depois e ele explicou o seguinte: ele, galera, se eu falar para vocês o que é tendência de futuro hoje, você vai achar que você está em 2012. O que era tendência de futuro lá? Home office, digitalização de negócios, rede social, amizade. Se isso hoje não é realidade no seu negócio, você está correndo um risco muito sério. Se você ainda deixa o seu sobrinho fazer a sua rede social, você está muito, 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 muito complicado. Então, assim, a gente é uma geração, a gente tem vivido um espaço-tempo que tem muita coisa que até hoje é novidade, porque o mundo é muito grande, mas que já não é novidade para quem está jogando a primeira liga, para quem está puxando o carro. Por exemplo, em sustentabilidade, que é uma área que a gente se coloca muito bem, quando você vai falar de, por exemplo, cultura regenerativa, é o que é de mais fino que está se conversando em sustentabilidade. Estava lá na NRF, que é uma feira de varejo, e o varejo não é conhecido por ser a linha, a gay da sustentabilidade, né? E aqui, cara, tem um negócio muito louco que tem muita gente que culpabiliza o Covid de muita coisa, que fala que o Covid é vilão. Galera, você falar para mim que o Covid é vilão de qualquer coisa, que o Covid quebrou o seu negócio, é igual você falar que o zumbi é vilão dentro do Walking Dead. O zumbi é um cenário, o Covid é um cenário. Ele acelera as coisas. As pessoas são mais humanas quando elas estão fugindo de alguma coisa que pode morder elas e comer o cérebro, acredite. E a gente é mais humano quando a gente precisa estar em um momento onde todo mundo está recolhido, com medo, numa insegurança, onde o governo não consegue acertar, abre comércio, fecha comércio, é uma gripezinha, onde quando tudo isso está fora de controle, você vai ser o mais humano possível. Ou seja, é um cenário, é a temperatura da chapa. A gente é um grande exemplo disso exatamente nesse momento. A gente programou uma ida para o EAD, uma ida para educação à distância, que era uma tendência. E aí eu acho que o Belu pode falar muito melhor disso para a gente, mas eu acho que EAD era uma tendência quando o Telecurso 2000 começou a fazer EAD. EAD era tendência em 2010. A gente está falando de 2020, 10 anos para frente. Nós somos uma geração que já viveu mais tempo no ano 2000 do que no ano 99 para baixo. É uma vergonha a gente falar que hoje a educação à distância é uma tendência, galera. Só que a gente foi obrigado a fazer a Hotmart parar o que ela fazia para entregar EAD dentro das escolas, porque a escola estava parada. Ou seja, tudo que a gente está vendo como visão para o futuro, o que vai vir, são demandas do presente e que o cenário está pressionando a gente por decisões mais rápidas. A gente veio para a Sparkle por causa disso, a gente vai soltar os nossos cursos em AD por causa disso. Se não fosse esse cenário, talvez a gente chegaria em 2021 e talvez ali em 2021 a gente falaria: não, dá para jogar por 6 meses, não tem ninguém no mercado agora. O Rock in Rio, que não tem nada a ver com isso, subiu a plataforma de AD dele rapidamente, com uma robustez impressionante, tem uma vice-presidente de Learning Experience e está se posicionando dentro desse mercado. E veja, o Rock in Rio não é esse ano, é ano que vem. O Rock in Rio não tem muito perigo. Eu acho que, inclusive, eles vão surfar a água limpa do Covid, porque os eventos vão voltar aos poucos, muita gente vai levar porrada, o medo da população vai começar a passar. Eu acho que eles vão pegar grande euforia ali, dependendo de onde eles colocarem. Então, assim, o que eu enxergo do futuro, e para a gente encerrar o programa aqui, e vou passar para cada um de vocês darem essa inspiraçãozinha para o nosso público, para a gente já, né, isso é o maior long set que a gente já fez na história, 1h50 de live, a audiência não cai, muito obrigado por isso. A minha grande questão eu acho que nós estamos sendo preguiçosos com o futuro, porque a gente tem dever de casa do passado para fazer, e o Covid é só o bedel que está obrigando a gente a entregar isso. Mas eu queria ouvir vocês que têm posições diferentes, lugares diferentes, acho importante a gente abrir um pouquinho, e aqui tem ferramenta também, galera. Tem milhões de fóruns de tendência que você pode seguir, de N qualidades e N segmentos. Tem gente que está pesquisando o futuro, tem N coletivos que falam disso.
pesquise, você vai encontrar muita gente. E eu queria começar com a pessoa que eu mais admiro nessa questão de ver futuro, tendência, organizar isso e tornar simples, que é a senhora Thaís Magalhães, por favor. Vai daí, Thay. Cara, você está falando que tem 1 milhão de tendências, relatórios aparecendo. Eu sempre tive que procurar tendência, ir atrás e buscar. Eu nunca tive uma época que eu estive tão em casa do nada e chegou tanto relatório de tendência para mim. De amigos me mandando por WhatsApp, e-mail, newsletter, tudo. Assim, tudo é tendência agora. E eu acho que o Covid, a gente até falou nesse começo aqui de toda essa discussão sobre pesquisa, da gente entender mais o nosso público, todo mundo está fazendo isso agora porque a gente não está se entendendo. Então, como que a gente vai entender o nosso cliente, o nosso consumidor e se a gente não entende nem a gente mesmo, como que a gente vai, sabe? Então, é muito esse olhar para dentro da gente mesmo, das empresas, da gente olhar para a gente como pessoa e aí da gente entender também, pesquisar, entender o que as pessoas estão sentindo, entender o que elas vão fazer a partir de agora para a gente poder entender que, sei lá, nem o futuro, acho que entender o presente mesmo, porque acho que está bem complicado da gente entender isso agora. Então, foi o que você falou, as tendências agora não são talvez tendências de futuro, são talvez tendências de presente, são suposições do que a gente vai viver semana que vem, enfim, mas depois a gente vai deixar muito conteúdo de tendência aqui também na comunidade do Sparkle para todo mundo acompanhar. E é isso, vamos seguindo essas tendências aí, a gente vai passar para depois todo mundo aqui. Pegando um gancho seu, tá? Eu acho que falar de futuro às vezes é fácil, sabe? A gente é bombardeado com possibilidades e aí em algum momento a gente fala, não, vai ser isso. E a gente dá a nossa opinião, assim, e não sei. Obviamente, várias são bem mais fundamentadas do que as outras, mas é porque falar de futuro é fácil porque a gente não considera certas variáveis muito imediatas, né? E agora que o nosso presente é muito incerto, é mais fácil ainda, porque aí que a gente não precisa se prender ao que está acontecendo, sabe? Cara, qualquer coisa vale, sabe? O que você falar valeu e foi. E é por isso que eu acho que também a gente está sendo tão bombardeado com previsões do futuro, e como vai ser o novo normal, né? E aí a gente já falou sobre isso, mas é por isso que eu acho que talvez as pessoas achem que olhar para o futuro é mais sexy, assim. Mas eu, pessoalmente, acho muito legal a gente falar sobre o presente, sobre... Cara, o futuro tem que começar em algum momento. Então, vamos começar hoje? O que eu faço hoje para melhorar o amanhã e assim por diante, para ter um mundo melhor, para ter mais inclusão, para ter todos esses tipos de futuros que a gente quer e que a gente quer se orgulhar, né? Então... eu acho que tem muito disso, assim, incerteza, a gente fica inseguro, mas eu, pessoalmente, acho que a gente tem que olhar para o hoje, baixar a cabeça e entender o que a gente está vivendo e ir batalhando aos pouquinhos, sabe? Sobre essa pergunta que nos trouxe até aqui, né, por que o futuro é mais sexy do que o presente, eu, como um belo pisciano que eu sou, eu tenho uma resposta muito fácil, porque no futuro você controla as incertezas, né? Você faz o cenário na sua cabeça. Não, porque é óbvio que em 2025 o diafragma vai ter 100 mil pessoas no Brasil, mais 50 mil fora. Então é um futuro fácil de se apaixonar, porque eu controlo quantas pessoas vão ter. Né? O presente é mais difícil porque eu não controlo. Cara, tem lá 200 pessoas, a gente começou essa semana, para quem está começando é legal, mas assim, não é a história mais linda do planeta. Quando você ganha tempo para construir, tudo fica mais fácil, né? Pô, no futuro eu vou estar numa casa assim assado, no futuro o meu negócio vai estar assim assado, vai estar gigante, no futuro o meu casamento, os meus filhos, não sei o quê, e no presente... é o que temos, então, pelo menos dessa abordagem aqui de quem nasceu no mês de março, o futuro sempre vai ser mais sexy, porque ele sempre tem um temperozinho de quem está olhando do presente e pode controlar e desenhar o cenário que quiser. Galera, muito obrigado para quem ficou até aqui. Belu, tá com você, meu querido.
Cara, eu, enquanto um pisciano, daqueles pisciano raiz, eu sou desses, Fula. Você deve ser também, né? Eu acho assim que falar de futuro de uma forma romântica é uma forma de você se eximir da responsabilidade. O futuro, ele é compromisso. Então, você pensa assim, porra, a Hotmart, por exemplo, ela existe há quase 10 anos. Cara, 10 anos. Ela existe há quase 10 anos. Então, se você olha para a nossa realidade de hoje e encontra cenários que são absolutamente despreparados para o EAD, não é porque não olhou para frente, é porque não olhou para o lado. Tem 10 anos que a gente está fazendo isso. E aí, assim, para fechar, a gente falou sobre como que a gente percebe o futuro como sendo muito mais sexy do que o presente. O futuro ele é mais sexy do que o presente porque o futuro ele é muito bem vestido. Essa é a roupa que eu escolhi para hoje. E amanhã eu me vejo muito bem arrumado, eu me vejo com o cabelo lavado, eu me vejo perfumado, mas se eu tivesse feito uma escolha melhor da minha roupa de hoje, eu já estaria bem vestido hoje. Então, por que eu estou esperando? Amanhã de manhã, se eu não tomar uma decisão que está alinhada ali com os meus sonhos, ou com o meu objetivo, ou como eu me vejo, eu vou ter mais um dia que não é sexy, né? Eu vou ter mais um dia vestido desse mesmo jeito, e eu vou pensar que amanhã é sexta, né? Eu vou pensar que no sábado, talvez, não, no sábado eu vou estar bem vestido, mas se no sábado de manhã, então isso o futuro ele começa quando a gente acorda, né? Eu acho que o que eu levo de aprendizado disso tudo é isso. O futuro, ele precisa ser tratado como um compromisso. Turma, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra poder compartilhar essa noite de quinta-feira com vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu também. É uma honra recebê-los no Sparkle. Vai ser super legal, a gente vai compartilhar muito. Vamos criar novas oportunidades de bater papos como esse. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Beleza, valeu, Belu, valeu, gente. Boa noite para quem ficou. Valeu, Fula. Valeu, Thay. Valeu, Belu. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado, mano. Sem você não ia ter rolado. Obrigadão. Boa noite.